Começamos com uma bela vista do edifício da Quarta Academia na cidade de Su. O diretor, Xue Jinlong, anuncia que hoje é o dia em que os estudantes se tornarão jogadores, e o sistema lhes atribuirá uma classe. Poderia ser um espadachim, um cavaleiro, um assassino ou um mago. Então, um círculo mágico se ativa sob os pés dos estudantes. O nome deste garoto é Xiao Yu, e ele diz que faz 18 anos desde que reencarnou. Este mundo é chamado Kaiji, um mundo paralelo muito semelhante à Terra. A única diferença é que neste mundo existem masmorras, e quando os humanos completam 18 anos, eles recebem habilidades para usar e limpar essas masmorras. Ao entrar no portal, que eles chamam de mundo interior, ele reza para que uma boa classe lhe seja concedida. Uma voz pergunta se é a primeira vez dele ali, e ele responde que sim. Após uma breve tela de carregamento, um crânio envolto em sombras circula ao redor do garoto, e uma mensagem aparece dizendo que uma classe secreta foi concedida. O nome dessa classe é Necromante. O garoto fica maravilhado com tal notícia. Um Necromante é uma classe extremamente rara. Apenas 1 ou 2 pessoas em toda a história do mundo a receberam. Com um único golpe de sua arma, inúmeros esqueletos de alta patente podem ser invocados, e enquanto ele tiver mana, ele se torna um exército de um homem só. O protagonista diz que, em geral, receber uma classe rara significa que seus atributos serão muito mais fortes. Mas quando ele verifica, vê que tem 0 de espírito. Ele fica atordoado. Como alguém com a classe necromante pode ter 0 de espírito? Os atributos iniciais são distribuídos aleatoriamente, sendo 10 o mais alto, e o espírito é o atributo mais importante para um necromante. Ele teve o azar de conseguir 0. O sistema anuncia que é hora de gerar um talento aleatório também. Mas o protagonista está tão abalado que nem mesmo um talento de rank S poderia salvá-lo. O sistema finalmente lhe concede o talento Coração Valente de um mago de grau desconhecido. Esse talento lhe deu um ponto de atributo toda vez que derrotava um inimigo usando ataques físicos, permitindo que aumentasse um atributo básico por vez. Ainda mais incrível, já que os atributos geralmente eram ganhos apenas ao subir de nível, e agora ele poderia ganhá-los através da batalha. Com esse talento, ele poderia potencialmente maximizar todos os seus atributos. Como novato, ele agora tinha o potencial de alcançar o máximo em cada um. Um jogador verdadeiramente formidável. Ele considerou maximizar seus atributos antes de usar essa habilidade, transformando-se em uma força imparável. Como eram necessários ataques físicos para acionar a habilidade passiva, a força se tornou sua principal prioridade. Então, ele alocou todos os 10 pontos para a força. Com 20 pontos em força, seu vigor agora estava muito acima da média. Com isso feito, ele precisava completar a tarefa de iniciante para finalizar a aquisição de sua classe. Ele foi teletransportado para o local da tarefa. Lá, ele estava diante de um portal, acompanhado por uma jovem. Ela era sua guia, Elaine, designada para assisti-lo se necessário. Ele disse a ela que estava lá para se registrar e completar sua primeira missão de iniciante. Ela ficou feliz em ajudar e lhe deu um presente para iniciantes. Ele recebeu uma velha capa, um cajado de iniciante e um livro que lhe ensinava a invocar esqueletos. A capa era um acessório, e o cajado era inútil para ele devido à sua falta de espírito. No entanto, com 20 pontos em força, o cajado se tornou um excelente porrete. Ele estava pronto para aprender sobre sua primeira tarefa, sua missão, de escapar vivo da caverna nebulosa. Ele tinha que ser rápido, cuidadoso e evitar destruir quaisquer soldados esqueléticos, embora Elaine não tivesse terminado de explicar as consequências. Ele já havia entrado no portal antes que Elaine pudesse terminar sua frase. Lá dentro, ele caminhou mais fundo na caverna, que estava cheia de pilhas de ossos. Só agora ele percebeu que ela estava tentando lhe dizer algo importante. Ele não achava que seria tão difícil, e ficou sobrecarregado com a quantidade de esqueletos. Não demorou muito para que um o visse como inimigo e atacasse. O som da aproximação o alertou. O esqueleto era um monstro de nível 1, com 5 de força e 1 de agilidade. Seu cajado já estava na mão, pronto para ser usado como porrete. Os dois estavam prestes a colidir. Um único golpe dele foi devastador. O esqueleto não pôde resistir. Sua cabeça caiu no chão, sem vida. Ele verificou para confirmar que estava realmente morto. Não poder usar magia tornava as coisas mais difíceis. Por aquela morte, ele ganhou um ponto de atributo, 3 pontos de experiência e uma habilidade passiva de nível A, Milagre dos Poderosos. Cada um dos seus pontos de força agora poderia ser convertido em 2 pontos de ataque. A força determinava o ataque e a defesa reduzia o dano recebido. Com sua habilidade passiva, sua força foi efetivamente dobrada para fins de ataque. Contra um inimigo sem defesa, ele agora poderia causar 42 de dano em um único golpe. Simplesmente absurdo. Enquanto ele ainda estava pensando, várias mãos esqueléticas começaram a emergir do chão. Os esqueletos estavam prontos para atacar com suas facas, como se estivessem realizando uma dança sinistra. Ao vê-los, ele decidiu se concentrar em completar a tarefa. O grupo avançou, ansioso para terminar o que o primeiro esqueleto não conseguiu. Quando se aproximaram, prontos para atacar, um único golpe de seu cajado os tornou mortos-vivos mais uma vez. Ele ganhou mais 4 pontos de atributo e 12 pontos de experiência. Ele também subiu de nível, ganhando 5 pontos de atributo adicionais, elevando sua força total a 30 pontos. Um gênio iniciante geralmente tinha apenas 10. Isso parecia fácil demais, e ele começou a se perguntar se os esqueletos estavam lá apenas para deixá-lo subir de nível sem qualquer esforço real. Não demorou muito para que mais esqueletos começassem a emergir do chão. Desta vez, era um capitão de nível 3 com 15 de força e 20 de defesa, forte o suficiente para causar sérios problemas se conseguisse acertar um golpe. No entanto, com apenas uma agilidade, era altamente improvável que pudesse atingi-lo.
Seu primeiro ataque com o bastão foi bloqueado pelo escudo do esqueleto. Após defender, o esqueleto contra-atacou, atingindo o chão onde o jogador estava. O movimento não só foi preciso, como o golpe foi poderoso o suficiente para criar um buraco no chão. Sabendo que o esqueleto era mais lento, ele viu uma abertura na defesa dele. Desta vez, o bastão atingiu suas costelas desprotegidas. O golpe fez o esqueleto perder o equilíbrio e cair, dando-lhe uma chance clara para um golpe sólido. Exaltado, ele provocou o esqueleto para tentar bloquear este golpe. O bastão desceu como um cacetete nas costas de um alvo desavisado. Ele ganhou mais 3 pontos de atributo e 10 pontos de experiência. Isso foi mais difícil do que esperava, e ele não conseguia imaginar como os outros jogadores estavam lidando com isso. Então, ele se lembrou do que o diretor Jinlong havia dito sobre os monstros às vezes deixarem seus núcleos, que concediam recompensas aleatórias. E agora, ele estava curioso para ver o que este iria deixar cair. Acabou por ser luvas consumíveis que garantiam que o próximo golpe seria um acerto crítico, embora só pudessem ser usadas uma vez. Enquanto estava parado analisando o item, mais esqueletos começaram a emergir do chão. Certamente não esperava que mais inimigos aparecessem, e a cada esqueleto que surgia, ainda mais seguiam. Embora agora estivesse no nível 2, ele tinha apenas 20 pontos de vida e precisava ser cauteloso. Ainda assim, com sua força avassaladora, lidar com esses monstros foi muito fácil, e ele ganhou mais 10 pontos de atributo. Felizmente, os esqueletos tinham apenas 1 ponto de agilidade, o que os tornava lentos. Ele decidiu verificar sua janela de atributos. No nível 46, sua força já havia atingido 46 pontos. Lá fora, os estudantes estavam discutindo as classes que haviam recebido. Alguns fariam seus pais orgulhosos. O diretor Jinlong permaneceu em silêncio, aparentemente esperando que o último aluno terminasse o teste. Ninguém conseguia entender como estava demorando tanto. Afinal, a tarefa era apenas correr, e os esqueletos eram lentos. Entre os estudantes, alguém que o conhecia estava ficando preocupado. Dentro da caverna, ele se perguntava se os esqueletos haviam finalmente terminado e por que ainda não havia notificação sobre a conclusão da tarefa. Então, uma voz assombrosa ecoou, perguntando como ele ousava. Sua atenção se voltou para a fonte da voz. Crânios começaram a levitar ao redor da caverna. Eles começaram a voar, e o garoto teve que desviar deles. À sua frente, ossos estavam se juntando, formando algo maior. Sombras que pareciam chamas surgiram do chão. Agora, diante dele, estava uma criatura aterrorizante, claramente mais perigosa do que qualquer coisa que havia aparecido até então. Era o Rei Esqueleto, já ferido, mas ainda ostentando 45 de força, 60 de defesa, e habilidades como osso perfurante e osso explosivo. Um chefe assim em uma tarefa para iniciantes era excessivo, e ele começou a se perguntar se o diretor Jinlong pretendia que os alunos se tornassem apenas memórias. O Rei Esqueleto se preparou para atacar primeiro. O ataque inicial errou o jovem. Ele teve sorte de desviar. Se tivesse acertado, ele provavelmente não estaria vivo. Sua vantagem estava na falta de agilidade do rei, mas a verdadeira questão era se ele conseguiria romper uma defesa tão alta. Havia apenas uma maneira de descobrir. Seu primeiro golpe atingiu uma parte exposta do esqueleto. O golpe causou 32 pontos de dano. Tinha funcionado. Agora, ele só precisava repetir isso mais 10 vezes. Motivado, ele lançou uma série de ataques no Rei Esqueleto. Com sua baixa agilidade, não havia muito que ele pudesse fazer para evitar ser atingido. Depois de ser atingido repetidamente, o rei desabou no chão, exausto. O jovem se perguntou por que o chefe já estava caído quando ainda tinha 200 pontos de vida restantes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Foi a primeira vez que o Rei Esqueleto viu alguém passar pela caverna usando apenas golpes físicos. Se ainda tivesse seus lacaios, não estaria tão enfraquecido. Um mero novato conseguiu romper sua defesa. Não podia permitir que esse jogador saísse do lugar vivo. De repente, o Rei Esqueleto ficou ainda mais forte. Começou a rastrear os movimentos do jogador e estava pronto para contra-atacar. Agora, estava visivelmente mais rápido. Lançou outro ataque e o jogador desviou por pouco. Ele ainda era o mais ágil dos dois, mas as coisas estavam ficando mais arriscadas. Ataques diretos não seriam mais tão eficazes. Ele precisava se adaptar à nova velocidade do Rei Esqueleto. O monstro atacou novamente. Então o jogador notou uma rocha, instável e pronta para cair. Enquanto desviava do ataque, ele se aproximou da rocha. Os dois se entreolharam, analisando-se silenciosamente. O jogador provocou deliberadamente o Rei Esqueleto, instigando-o a atacá-lo naquele local. A provocação funcionou. O rei se preparou para atacar. Seu primeiro confronto foi bloqueado usando o cajado. No entanto, a força do golpe lançou o jogador pelos ares, custando-lhe 26 pontos de vida. Mesmo que fosse apenas um empurrão, ele ficou com apenas 4 pontos de vida. O Rei Esqueleto, insatisfeito, continuou avançando, determinado a acabar com a luta. O jogador sabia que mesmo o menor golpe seria fatal. O monstro atacou novamente, sem se importar com o ambiente ao seu redor. Assim que completou seu ataque, pedras do teto da caverna começaram a cair diretamente sobre sua cabeça. Esse pequeno desabamento lhe custou 70 pontos de vida. Agora luta para se libertar da armadilha, com apenas 129 pontos de vida restantes. Vendo-o preso, o jogador decide aproveitar a oportunidade para acabar com isso rapidamente, sabendo que não pode continuar a luta com tão pouca vida restante. Motivado, ele se prepara para terminar tudo com um único golpe. Ele equipa uma luva de uso único que garante que seu próximo ataque será um acerto crítico. Desta vez, ele não usará o cajado. Ele vai contar com os punhos. O esqueleto observa seu adversário completamente impotente. Um soco poderoso é desferido, destruindo parte do chão da caverna.
As chamas ao redor do esqueleto começam a desaparecer lentamente. Finalmente, o sistema anuncia que ele completou a tarefa, e como recompensa por ser o primeiro a derrotar o chefe, ele recebe 30 pontos de atributo. Por tê-lo derrotado desarmado, ele ganha mais 10 pontos, 50 pontos de experiência e 3 níveis. Além disso, ele recebe o Anel do Rei Esqueleto, que não esperava. Quando usado, o próximo ataque causa 50% de dano adicional, com um tempo de recarga de um dia completo. É um bom item porque é reutilizável em uma classe C, o que significa que ele poderia vendê-lo por um valor significativo. Stelly está intrigado por ele ter sido o primeiro a derrotar o Rei Esqueleto. Ele quer saber como os outros conseguiram passar nesse teste, mas isso não importa mais. Ele só quer ir embora. Agora ele tem 76 pontos de força, com o talento Coração Valente do Mago, e a habilidade Músculo Faz Milagres. Finalmente ele aparece do lado de fora entre os outros estudantes. Seu amigo Yang o abraça alegremente, aliviado após se preocupar com seu atraso. Yang quer saber por que ele demorou tanto, já que todos os outros completaram rapidamente, deixando-o ainda mais surpreso. Já se passaram 3 horas desde que a última pessoa terminou a tarefa. Então ele pergunta a Yang sobre sua classe. Orgulhosamente, Yang diz que agora é um mago. É estranho, como se eles tivessem entrado no mesmo mundo. Um snob se aproxima de Xiao, dizendo que ele foi o último a completar a tarefa. Mei Fei é o nome do irritante. E ele diz que o protagonista é apenas um tolo, perguntando se ele quer saber qual é sua classe. Xiao se pergunta por que esse cara adora implicar com ele. É como lidar com uma criança boba. Não demora muito para o diretor se dirigir a todos, anunciando que o treinamento começa amanhã e os alunos devem agora apresentar suas classes e talentos. Alguns se apresentam entusiasticamente, enquanto outros menos, pois têm talentos de baixa classificação. Uma garota diz que além de ser maga, ela também é curandeira. O nome dela é Xiao. Ju diz que ela é uma paladina com talento de classe B. O irritante Mei é um espadachim com talento de classe B também. Alguns estudantes começam a massagear seu ego, já que espadachim é uma classe muito boa. Pensando consigo mesmo, o diretor percebe que com talento de classe B, alguns deles poderiam se tornar notáveis. Agora é a vez de Xiao se apresentar. Ele anuncia que é um necromante, mas antes de dizer qual é seu talento, ele para de falar. Não é conveniente revelar seu talento. A verdade é que nem ele sabe o que é. O diretor está bastante satisfeito porque necromante é sua classe secreta. Os alunos estão ainda mais surpresos porque um necromante uma vez apagou uma união inteira da face da Terra. Mei está intrigado com essa classe secreta, já que magos são frágeis em combate corpo a corpo. Necromantes são ainda mais fracos que magos fisicamente, e dependem de classes ofensivas para proteção enquanto lançam feitiços. Como Xiao não revelou seu talento, Mei assume que deve ser algo de classificação muito baixa. Alguns comentam que Xiao é um cara legal, porque ele não está se gabando por ter uma classe secreta. Se fossem eles, já estariam se exibindo. O problema é que ele não consegue lançar nenhum feitiço e duvida que será capaz de se defender durante o treinamento. O diretor, no entanto, conclui que assim que Xiao completar o básico, ele poderá escolher as melhores universidades do país. Depois que todos se apresentam, é hora de ir para casa e descansar para o treinamento. Seu amigo está feliz por ele e gostaria de ter sido um necromante também. Pelo menos ele tem 8 pontos em força, o que não é ruim. E seu talento também não é tão ruim, mas o trabalho árduo deve preencher as lacunas. Ao ver que todos os atributos de seus amigos são apenas dígitos únicos, Xiao percebe que está muito à frente da curva. Finalmente, ele chega em casa. Ele sempre anuncia sua chegada, mesmo que seus pais não estejam lá, pois estão desaparecidos. Neste mundo, seus pais eram pessoas muito gentis e amorosas. Quando ele tinha 6 anos, eles tiveram que ir para a capital. Eles desapareceram depois, deixando-o órfão. 12 anos se passaram, e ele deseja saber o que aconteceu com eles. O que ele quer agora é ir para a capital e descobrir a verdade. No dia seguinte, os alunos estão reunidos, e o diretor diz que só tem um pedido. Se eles não conseguirem lidar com isso, devem voltar imediatamente. Falhar no treinamento é muito melhor do que não viver para ver outro dia. De qualquer forma, não é comum que ocorram baixas neste mundo iniciante, mas sempre há exceções. Uma vez, uma classe inteira de 40 alunos desapareceu sem deixar rastro. Até hoje, eles não sabem como era aquele mundo, apenas que era chamado de Vila Pesadelo. Se a intenção era assustar os alunos, o objetivo foi mais do que alcançado, mas não era para ser tão aterrorizante, ele diz. Enquanto voltarem a tempo, não há perigo. Quando o cronômetro chegar a 0, eles poderão entrar no portal. Finalmente, a contagem regressiva terminou. O treinamento dos iniciantes havia começado. Vários raios negros se formam, e eles estão agora em outro mundo. Os alunos se encontram em algo que parece ser uma vila abandonada. Alguns olham ao redor com medo, mas Mufei diz que está com eles, e isso é suficiente para proteção. Um par de pés suspeitos observa os alunos escondidos nas sombras. Confiante, Mufei pede que eles o sigam, prometendo guiá-los até o fim do treinamento. Com isso, ele quer provar a todos que é o mais forte, e que mesmo que Kyo tenha uma classe secreta, não é páreo para ele. Tudo sobre este lugar era estranho. Não havia nenhum sinal do sistema até agora. Uma figura aparece e diz que é realmente lamentável. Porque são todos tão jovens, é quase de partir o coração. Sem saber se é um NPC ou não, Kyo pergunta à figura o que ele quer dizer com isso. Finalmente, ele os cumprimenta formalmente. Ele os acolhe, explicando que agora estão na Vila Pesadelo, onde o desafio aparentemente simples tem uma dificuldade de nível S. O cálculo é feito de forma diferente. Seria equivalente a uma masmorra de nível I em termos normais. A tarefa deles é sobreviver e descobrir o segredo no centro da vila. Conhecendo a história que o diretor contou, eles estão apavorados.
Diante disso, alguns tentam escapar, não querendo ficar em tal lugar. Muffy tenta acalmar os alunos, explicando que, para um desafio de nível E, é preciso pelo menos estar no estágio inicial. Eles ainda são todos discípulos. Além disso, vêm os estágios inicial, intermediário, final, rei e divino. Assim que um aluno alcança a saída da vila, a barreira impede que eles saiam. O homem explica que, uma vez que estão dentro, não podem sair. Não demora para que o pânico se instale, deixando os alunos completamente sem esperança. A franqueza do homem faz Kyo percebê-lo não como um inimigo, mas como alguém sincero, tornando plausível que outros possam ter desaparecido nesta etapa. Andando entre eles, ele diz para não se preocuparem e os incentiva a se sentirem mais à vontade. Muffy interpreta isso como o homem motivando-os a enfrentar os desafios com confiança. Na realidade, ele está sugerindo que aceitem o fato de que não sobreviverão além deste dia. Se antes não havia ninguém ofegante, agora com certeza há mais de um. Ele se apresenta como Vugun, o chefe da vila, e explica que há 2 regras para viver neste lugar. Eles podem viver em qualquer casa vaga, mas não devem tocar nas pedras pretas nas portas. A segunda regra é sempre voltar para casa antes de escurecer e trancar todas as portas e janelas, nunca as abrindo sob nenhuma circunstância. Kyo pergunta por que eles não podem sair de suas casas à noite. O homem responde que o garoto entenderá quando a noite cair neste lugar. Quando a noite chega, todos decidem seguir as instruções do homem. Eles se dividem em 4 grupos de 11 pessoas. A equipe de Kino entra em uma das casas. Finalmente, as portas se fecham. Um deles sugere descansar no segundo andar, apenas para garantir. A maga curandeira se aproxima dele, pedindo para ser protegida em caso de perigo. Como curandeira, ela pode fornecer a ele muitos pontos de saúde se necessário. Outra garota acusa Xiao de ser descarada, apontando como ela estava sendo descaradamente sedutora na frente de todos. Agora as duas estão discutindo sobre assuntos triviais. A discussão continua, e a garota menor zomba da outra, alegando que seus atributos são altos apenas porque ela é gorda. Pela janela, um dos alunos olha para fora. Ele vê sua avó, alguém que ele não via há muito tempo e de quem sente muita falta. Ela começa a dizer que está com frio e quer entrar, mas para isso ele precisa abrir a janela. Completamente alheio à situação, o garoto começa a abrir a janela. Xiao grita para ele parar, explicando que não é sua avó, mas a janela já está aberta. Os olhos da mulher começam a ficar vermelhos. Ela imediatamente investe contra o garoto desavisado que abriu a janela. Suas mandíbulas se assemelham às de um animal, e o aluno está prestes a se tornar uma lembrança. Uma lança é conjurada dentro da casa. Sun aparece, contendo a habilidade. É Yang, que declara que não conseguirá segurar o monstro por muito tempo. No entanto, é tempo suficiente para o garoto desajeitado salvar sua própria vida. Este é um monstro de nível 3, com 25 pontos em força e agilidade. Um monstro normal, mas extremamente forte para os padrões de um iniciante. Focando sua atenção no mago, o monstro ataca. Incapaz de desviar, o mago brinca que, se ele o comer, ele tem tanta gordura que deixará o monstro doente. O ataque é interrompido por uma barreira mágica que aparece. Foi conjurada pela garota menor, mas com o tempo, ela começa a perder saúde. Ela exige que a curandeira faça seu trabalho e pede a Kyo que invoque seus mortos-vivos. Ouvindo-a, ambos começam a trabalhar também. A curandeira prepara sua magia de cura. Ela consegue restaurar a saúde de seus companheiros tão rápido quanto se esgota. Se todos trabalharem juntos, a vitória é possível, desde que Kyo realize seu feitiço de invocação. Mas vê-lo já na linha de frente a surpreende. Um único golpe com o cajado é suficiente para empurrar o monstro para trás. Yang se preocupa, dizendo que não é assim que o cajado deveria ser usado e que seu amigo está se colocando em perigo. Mais uma vez, Kyo atinge o monstro, retirando 50 pontos de vida no processo. Não há mais um monstro dentro da casa, e seus companheiros não sabem o que dizer sobre a situação. É impossível acreditar que um pesadelo foi derrotado com um único golpe, e eles se perguntam se é assim que um necromante deve agir. Em seu lugar, havia uma pedra preta, enquanto o restante do monstro se dissipava. O símbolo é idêntico ao que está na porta da casa. Kyo imagina que deve haver algum bug, já que ele não ganhou nenhum ponto de habilidade após derrotar aquele monstro. Seu colega pergunta se ele notou algo estranho, mas ele diz que pode ser apenas sua imaginação. Ao amanhecer do dia seguinte, Yang agradece a seus colegas. Se não fosse por eles, ele não sabe o que teria acontecido. Alguns comentam que Kyo foi realmente forte e que Zu proporcionou uma proteção formidável, o que Mefi escuta. Mesmo assim, ele acredita que se estivesse lá, teria feito melhor. Ele está confiante de que também poderia derrotar um pesadelo com um único golpe. Kyo pergunta se ele já está treinando de manhã, e seu amigo diz que é esperado do monitor da turma. Mefi tenta se recompor e diz que estava apenas praticando um pouco, nada mais. Ele então diz a Zu para ficar com ele, prometendo não deixá-la sofrer nenhum dano, mas a garota diz que esse é o papel dela. Se ela não sofrer dano, alguém mais sofrerá. Ele tenta insistir que lutará sozinho, mas ela diz que esse é um pensamento equivocado e que eles precisam trabalhar juntos e aprender com Kyo. No meio da conversa, alguém grita para acabar com todos ali. Ninguém deve escapar, e todos devem ser jogados no fogo. O chefe da aldeia ordena que eliminem qualquer um que resista. Mefi diz que deve haver algum mal-entendido, mas o chefe responde que eles sabem o que fizeram na noite passada. Xiao percebe que os números de ambos os lados são aproximadamente iguais, sem diferença significativa de idade. O chefe explica que os pesadelos protegem a aldeia, e ao quebrar as regras, eles estão sendo punidos. Por seus pecados, eles devem ser punidos mais de 1000 vezes. Mefi pergunta se há outra maneira, alegando que destruíram o pesadelo acidentalmente.
De fato há. Quem irritou os pesadelos deve passar a noite fora do abrigo. O chefe está curioso para ver se alguém entre eles tem coragem. Sem saber o número ou o perigo à espreita lá fora, ficar fora da casa é basicamente pedir para se tornar uma lembrança. Xiao rapidamente avança, dizendo que foi ele quem derrotou o pesadelo e ficará do lado de fora. Mephi está preocupado e tenta consertar a situação, pensando que Kyo perdeu a cabeça. No entanto, ele não está apenas perfeitamente lúcido, mas também tem algo que quer investigar, algo que pode ajudá-los a escapar daquele lugar. Uma vez que eles concordam, é hora de ele ser amarrado. Kyo é acorrentado no meio da aldeia. A garota pergunta o que ele quer dizer com poder ajudar e se ele sabe algo sobre o segredo da aldeia. Ele pode ter uma boa teoria, mas precisa testá-la à noite. Finalmente, a lua sobe ao céu, iluminando as ruas da aldeia. Os pesadelos começam a aparecer. Um deles desce do telhado de maneira assustadora. Vendo seu alvo, ele salta do telhado em direção ao garoto. Ele estava esperando ser atacado, então não está surpreso. O que o surpreende é o feitiço de contenção que aparece para protegê-lo. Seu amigo diz para ele agir rapidamente, pois não pode segurar o pesadelo por muito tempo. Mephi intervém, convencido de que pode lidar com o pesadelo, e diz para todos se acalmarem. No entanto, a realidade rapidamente o atinge com força. Felizmente, ele consegue se defender com sua espada. O pesadelo é muito rápido, e ele não faz ideia de como Kyo lidou com sendo apenas um mago. Confiante, ele pensa que, se Kyo conseguiu, ele também deveria conseguir. Seu ataque atinge o pesadelo, mas causa apenas 5 pontos de dano. Ele não esperava que todos os outros estivessem do lado de fora, mas eles vieram porque achavam que ele estaria em apuros sozinho. As correntes são grossas, e a garota diz que só Mephi pode quebrá-las, mas ele está ocupado no momento. No entanto, isso é desnecessário. Kyo quebra as correntes com suas próprias mãos. Essa força anormal os faz reconsiderar se ele é realmente um necromante. Enquanto isso, a dura realidade de Mephi continua. As garotas e Kyo se dirigem para ajudá-lo, e Jou começa a preparar sua magia de cura. Ele recusa, dizendo que é desnecessário, pois cicatrizes constroem um guerreiro. Ele então diz para eles mirarem na cabeça, pois é o ponto fraco. Kyo faz isso e o pesadelo sucumbe. Era bastante óbvio, e ele pensa que deveria ter percebido isso mais cedo. Kyo diz que o ponto fraco não é a cabeça, mas Mephi acha que está sendo sabotado. Agora é hora de ele observar seu próximo ataque. Ele acredita que será algo espetacular de se testemunhar. Ele espera que o pesadelo tenha caído, mas ele começa a se erguer do chão novamente, fazendo-o questionar se Yang estava certo sobre o ponto fraco. Mas foi isso que Kyo fez. Talvez ele simplesmente não fosse tão bom quanto o necromante. Isso inflou o ego de Mephi, pois ele se considerava muito superior a Kyo. Eles tentam chamá-lo de volta, avisando que em seu estado atual ele pode acabar morto. O pesadelo não se importa com ele e está pronto para atacar. Mephi lança uma poderosa barragem de ataques, causando 30 pontos de dano ao monstro. Apenas mais um golpe era necessário para provar que ele não era inferior a Kyo, mas então, um cajado dá o golpe final. Mephi está completamente indignado. Kyo diz que ele se saiu bem, mas o monitor está furioso que o monstro foi roubado bem na frente dele. Enfurecido, Mephi acusa Kyo de ter pegado seu item, e com o item em suas mãos, Kyo percebe que nada aconteceu. Antes que eles possam se recuperar, 2 pesadelos correm em direção a eles. Kyo diz a eles para entrarem na casa. Não adianta lutar contra os pesadelos, e ele tem uma ideia para passar por aquele lugar. Os alunos se escondem com sucesso, e os pesadelos permanecem do lado de fora da casa. Agora seguros, eles querem saber como sairão daquele lugar. Ele diz que eles descobrirão no dia seguinte, e que quando for o momento certo, devem ouvir o que ele tem a dizer. No dia seguinte, o chefe da vila está furioso porque eles destruíram outro espírito guardião. Não importa o que façam, ele insiste que devem ser eliminados por destruírem a Vila dos Pesadelos. Kyo pergunta se eles realmente vivem naquele lugar, ao que o chefe responde que tem vivido lá por gerações. Com as coisas como estão, Kyo declara que há apenas uma verdade sobre aquela vila. O chefe não entende o que o garoto quer dizer. Apontando para eles, Kyo revela que nenhuma daquelas pessoas são os habitantes originais da vila. Todos eles são, na verdade, a classe que foi exterminada por monstros na vila. Eles estão presos lá desde que entraram e não podem sair. O chefe diz que isso não faz sentido e acusa Kyo de inventar histórias. No entanto, Kyo tem provas para sustentar sua afirmação. Com uma das pedras na mão, o chefe diz que Kyo cometeu uma grave ofensa e merece punição. Não só ele, mas todos os estudantes têm uma pedra nas mãos. O chefe está horrorizado porque aquelas pedras são o que os protegem, e agora eles serão punidos por Deus pelo que fizeram. Na verdade, as pedras sustentam aquele mundo, e se forem destruídas, a vila irá colapsar. Kyo ordena que seus colegas destruam as pedras. Assim que são quebradas, rachaduras começam a aparecer no céu. As memórias do homem começam a retornar, lembrando sua promessa ao diretor de trazer todos de volta. Eles eram estudantes entusiasmados que queriam ir para a faculdade, mas acabaram entrando na Vila dos Pesadelos. Todos foram atacados no mesmo dia. Ele tentou impedir que seus colegas entrassem em pânico, mas naquela altura, todos já tinham sido transformados. Agora, ele era o líder da vila. Finalmente, ele se lembra de tudo o que aconteceu. Ele era o monitor de sua turma. Um jogador descobriu o segredo da vila, e as recompensas serão calculadas individualmente. A teletransporte do jogador está prestes a começar. O monitor da outra turma agradece a todos pelos seus esforços. Yan quer saber como Kyo descobriu tudo, mas Kyo diz que explicará tudo quando voltarem. O tempo passa, e eles se perguntam por que ainda estão na vila, pensando que já haviam completado a missão.
Uma nova missão apareceu para os 5 que destruíram as pedras. Eles devem se recuperar no coração dos pesadelos. É uma missão de dificuldade nível E. Kyo agora está no nível 5 com uma força de 101 pontos. O restante dos alunos retornou, deixando apenas Kyo e alguns outros ainda lá. Se este for realmente o caso, eles devem ter recebido uma missão secreta, o que por si só lhes garantirá vagas nas melhores universidades. No entanto, é sem dúvida perigoso, e eles podem não conseguir completá-la. Exceto por Kyo, os outros estão apenas no nível 3. Tentar essa missão é praticamente impossível para eles terem sucesso. Uma das garotas pergunta se quebrar as pedras era necessário para revelar a verdade. Yan, por outro lado, acha que Kyo queria que seus colegas empreendessem essa missão secreta com ele. Ma Fei não acha que seja o caso, mas sendo competitivo, ele quer completar a missão antes de Kyo. A mão de Amega emerge no telhado. Não demora muito para que vários outros apareçam também, com a intenção de acabar com os alunos. Eles gritam furiosamente que os alunos devem morrer. 4 é um número formidável, e Yan não acha que eles conseguirão enfrentá-los. Então, eles coordenam suas habilidades para resistir ao ataque. Ma Fei é o primeiro a atacar, causando 10 de dano a um deles. Ele ainda está insatisfeito porque seu ataque não consegue acabar com um monstro em um único golpe. A assassina diz que está quase sem mana, e Shu está quase sem saúde, mas Kyo termina o pesadelo, ganhando um ponto de atributo. Shu avisa que mais 2 estão se aproximando. Os monstros já estão muito perto dele. Com alguns golpes, ele os derruba antes que atinjam o chão, ganhando mais pontos de atributo. Na frente dele, há um núcleo. Como esperado para esta fase, as recompensas são satisfatórias. É um item restrito para magos, aumentando o dano em 5%, então ele considera dar a Yang. Shu elogia o trabalho em equipe deles, enquanto Ma Fei tenta chamar a atenção para si mesmo, mas Tuao os instiga a continuar avançando. Ele só precisa derrubar mais um para subir de nível, e talvez ele consiga algum equipamento para si mesmo. Isso o empolga muito. Ele acredita que o coração do pesadelo deve estar com um deles, então eles devem continuar derrotando-os. Um de seus passos ativa uma armadilha. O chão desaba, engolindo todos os alunos. Eles caem desamparados no buraco. Kyo consegue pousar em segurança. Ele não tem certeza de onde estão, mas percebe que o chão sob ele é macio. Ele estava em cima de Yang, que ainda estava se perguntando por que o chão parecia tão macio. Com todos contabilizados, ele verifica se todos estão bem, e estão. O fedor é avassalador como esgoto. E Shu sugere que pode ser dos corpos que caem lá, mas o curandeiro diz que não é isso. O cheiro vem de outro lugar. Então seus colegas veem o que ela havia notado. Diante deles está um pesadelo massivo, o rei dos pesadelos com 1000 de saúde, 65 de força, 20 de defesa, 60 de agilidade e habilidades como compulsão e reino dos pesadelos. Está adormecido, e o sistema avisa que acordá-lo o colocará em frenesi. Kyo está nervoso com o poder de um chefe secreto. Com aquela força, Shu não seria capaz de bloquear nenhum único ataque, e eles esperam que o coração do pesadelo não esteja com ele. Ma Fei considera deixar o pesadelo adormecido, mas Crave diz que eles têm uma chance. Ele tem um total de 202 de poder de ataque, e com seu anel, o primeiro golpe poderia tirar 1/3 da saúde do pesadelo. Ele só precisa acertar o ponto fraco dele 3 ou 4 vezes, mas reconhece o risco. Yang acha que ele está delirando por dizer que tem uma chance contra um monstro como aquele, mas Kyo insiste que se eles combinarem suas habilidades, podem vencer, já que sua defesa é baixa. Ouvindo isso, Ma Fei percebe que eles precisam distrair o monstro, e Crave diz que se eles fizerem isso, ele conseguirá acertar golpes limpos. Kyo também alerta que isso é arriscado, já que o monstro é mais rápido do que todos eles e forte o suficiente para derrubá-los com um único golpe. Mesmo assim, eles estão confiantes de que a estratégia de Kyo funcionará e concordam em segui-la. Ma Fei o adverte para não se exibir, pois esse chefe é incrivelmente forte. Ainda assim, Kyo continua confiante e diz a eles para relaxarem. Depois de descansarem um pouco, é hora de colocar o plano em ação. Enquanto não for atacado, o pesadelo não acordará, então o primeiro golpe tem que ser preciso. No topo do monstro, Kyo percebe algo que chama sua atenção. Uma parte dele brilha intensamente. Talvez esse seja seu ponto fraco. Ele começa a preparar seu cajado para atacar. O efeito do anel é ativado, aumentando seu ataque em 50%. Além disso, o golpe é crítico, e o chefe perde 508 pontos de vida em um único golpe. Seus amigos observam incrédulos o quanto de dano o mago causou. Kyo destruiu o coração do pesadelo, e a missão agora está mudando. Eles devem destruir o pesadelo, já que a missão agora é de nível A. O chefe levanta-se irritado de seu sono. Todos devem estar preparados e agir de acordo com o plano. Ao ver os jogadores, o pesadelo os chama de humanos malignos. O pesadelo é realmente muito maior do que todos eles. Era a vez de Ma Fei atacar e chamar a atenção do monstro. De fato, ele já estava totalmente empenhado em fazer sua parte na estratégia. Sua barragem de ataques atingiu o chefe. Ele estava completamente insatisfeito com a diferença de poder entre ele e Kyo e queria atacar o chefe tantas vezes quanto fosse necessário. Mas cada um de seus golpes tirava apenas um ponto de vida. Em resposta, o pesadelo zombou dele, dizendo que atenderia seu desejo de ser o primeiro a morrer. Preparando-se, Ma Fei gritou para que viesse até ele, se tivesse coragem. Era hora de Yang e Ju assumirem suas posições. Tanto o confinamento de areia quanto o escudo foram conjurados. Os ataques do chefe pareciam ter sido bloqueados. Mesmo assim, Ma Fei sofreu dano, e o curandeiro não conseguiu acompanhar. Ela não conseguiria aguentar muito mais tempo. Kyo precisava agir, ou Ma Fei seria esmagado. Kyo já estava a caminho de executar sua parte do plano.
O pesadelo foi atingido novamente, sofrendo 182 pontos de dano. Com sua vida diminuindo, ativou sua habilidade de Reino do Pesadelo. Kyo ficou surpreso e esperou para ver o que aconteceria. O pesadelo rugiu, e suas sombras se expandiram. Isso causou dano em área, e seus amigos não conseguiram se defender. Isso não poderia ser permitido acontecer. Kyo tinha certeza de que a outra turma ficou presa lá por causa desse ataque. Esperando terminar o feitiço, ele atacou novamente, causando a mesma quantidade de dano. Apenas mais um ataque era necessário para acabar com o chefe. Kyo avançou em direção a ele para terminar tudo. A curandeira o instou a ser cauteloso, avisando que não tinha mais mana. Sabendo disso, ele preparou seu ataque final. Ele conseguiu causar o último dano necessário para derrotar o chefe. Pela primeira vez, aquele chefe foi derrotado, rendendo-lhe 30 pontos de habilidade e mais 10 pontos de seu talento. Ao subir de nível, ele ganhou mais 10 pontos. A missão finalmente foi concluída, e as recompensas seriam distribuídas individualmente. Seus companheiros mal podiam acreditar que conseguiram lidar com a situação. Shidao recebeu um talento de nível D, e Ju recebeu um talento de nível C. Yang ganhou um talento de nível E, e Ma Fei também recebeu um talento de nível D. Kyo foi o melhor desempenhador, recebendo um livro mágico de nível B e 50 pontos de experiência. Embora não pudessem usá-lo imediatamente, a alma do pesadelo ainda poderia render algo interessante. Dela surgiu uma espada de nível B, que aumentou o ataque em 100 pontos, ignorou 30% da defesa e aumentou o dano da espada em 20%. Para Kyo, isso foi azar. Ele não queria uma espada de nível B. Como ele não podia usá-la, ele deu a Ma Fei, que não esperava tal generosidade. Ma Fei apontou que o item poderia ser vendido por dinheiro suficiente para comprar uma casa na capital, mas Kyo não se importou com isso e verificou se havia outros itens. Olhando para sua janela de status, ele percebeu que sua força era surpreendente, mas sua vida ainda estava baixa, tornando-o muito frágil. A restrição de seu talento impedia que outras estatísticas aumentassem, então ele precisava encontrar uma maneira de superar esse problema. Ele sabia que precisava se tornar mais resiliente e cauteloso. Finalmente, os alunos estavam prontos para serem transportados de volta. Os 5 retornaram ao lugar onde haviam estado antes. Seu aparecimento repentino causou um alvoroço entre os alunos no ginásio. O diretor informou que eles haviam desaparecido por 2 dias e queria saber o que aconteceu, já que não esperava que voltassem. Ouvindo tudo, ele comentou que eles eram muito sortudos e que essa experiência abriria muitas portas para eles. Os outros estavam entusiasmados que sua turma tinha tantos gênios. Mesmo assim, Ma Fei permaneceu competitivo, convencido de que poderia superar Kyo com o item que havia recebido. Ele só precisava subir de nível um pouco. Um homem entrou correndo, informando ao diretor que representantes de 2 universidades prestigiadas estavam lá e que estavam especificamente procurando aqueles 5 alunos. O diretor ainda não havia relatado o incidente, mas os representantes das universidades já estavam cientes dele. Então, o diretor os acolheu no ginásio. Os 2 eram professores, Peng e Pei. Olhando para os alunos, Pei os parabenizou por completarem a missão secreta. Ele anunciou que a Universidade Jindou gostaria de tê-los e ofereceu-se para escrever cartas de recomendação imediatamente, se desejassem. O outro professor argumentou que não se deve fazer isso sem realizar um teste adequado, e os 2 começaram a discutir. Pei é da Universidade Hokkien e diz a eles para não se preocuparem. O teste serve apenas para ver como eles se comportam em certas situações e se são adaptáveis. Como necromante, Kyo não pode mostrar as habilidades de sua classe, mas quer ir para Jindou para aprender mais sobre seus pais. O professor então pergunta quem gostaria de ser testado primeiro. Ma Fei se oferece dizendo que é um espadachim de nível 5 com talento de nível B. Estar no nível 5 após completar apenas o treinamento iniciante é impressionante, pensa o professor. Pei elogia o garoto e pede para ele tentar acertá-lo, observando que ele é nível 25 e um atirador. O aluno avança, pedindo ao professor para ter cuidado. Ele executa seu golpe, que atinge diretamente a barreira mágica. A ponta da espada perfurou a defesa para a surpresa do professor. Ele elogiou a técnica do garoto e Ma Fei agradeceu pelo elogio. Eles estimam que sua força deve estar em 35 e sua agilidade também bastante alta. Esses comentários deixam os alunos entusiasmados, pois estão profundamente impressionados. Diante de tal talento, os professores percebem que vão competir por ele. Ambos perguntam se ele já escolheu qual universidade deseja frequentar, pois estão ansiosos para aceitá-lo. No entanto, Ma Fei quer ver os outros sendo testados primeiro, embora, na verdade, ele queira ir aonde Kyo for. Em seguida vem a curandeira, que avança. Ela usa sua magia de cura na frente deles. Com isso, ela pode curar todo o seu time, embora seja apenas nível 4. O escudo do paladino também é bastante durável. Mesmo no nível 4, ela pode refletir parte do dano. Seu talento permite que ela devolva 20% do dano absorvido. Para alguém encarregado da defesa, esse talento é incrivelmente útil. Pei presume que Yang também seja um paladino, mas na realidade, ele é um mago. Um cara grande como ele sendo mago é como se sua classe tivesse sido trocada com os paladinos. Seu teste começa, e o garoto se prepara. Ao ver isso, o professor não tem ideia do que Yang está fazendo, já que não sente nenhuma magia. Após alguns momentos, Yang usa sua habilidade para fazer o chão explodir. Uma grande explosão ocorre no meio do ginásio. O professor não conseguiu sentir a habilidade, e mesmo no nível 25, ele perdeu 3 pontos de vida, algo perigoso para alguém em seu nível. Eles precisarão ficar de olho no diretor, pois 5 prodígios emergem dessa turma. Talvez Yang seja um também. Finalmente é a vez de Kyo. Ele é um necromante de nível 7, e sua classificação de talento é desconhecida.
2 níveis acima dos outros, mas o professor assume que seu talento deve ser baixo. Eles conduzirão o teste primeiro e discutirão seu talento depois. Ele espera ver os mortos-vivos que Caio pode invocar, mas definitivamente não quer se machucar por outro iniciante. Vendo Caio se aproximar, o professor não esperava que o necromante agisse assim, pois não condiz com sua classe. Pode ser inexperiente. Só então o professor percebe que um gancho de direita está vindo em direção ao seu rosto. Curioso para ver quão forte um mago pode ser, ele decide deixar o soco acertar. O golpe é forte o suficiente para machucá-lo. Não só isso, mas ele é jogado pelo chão. Não há uma única pessoa na academia que não esteja chocada com esse resultado. O diretor, como eles, está igualmente incrédulo. Um estudante iniciante conseguiu derrubar um professor de nível 25 com um único golpe. O outro professor acredita que Pad pegou leve com o aluno, já que necromantes não são fisicamente fortes. Deve haver algo errado com Caio, que quase o nocauteou com um soco. Entre os estudantes cresce a discussão sobre como um necromante não deveria ter tanta força. Pung está grato por não ter sido ele a receber o golpe do novato, senão estaria cuspindo dentes. Caio pergunta se o teste acabou. E sim, mas eles não podem completar sua avaliação sem vê-lo invocar mortos-vivos. Então ele diz que quer se destacar no combate físico como um guerreiro, mas seu objetivo final é ir para Jindo. Isso nunca aconteceu antes, alguém se especializando em uma classe diferente da sua, então Pung decide falar com o diretor primeiro. No telefone, ele diz ao diretor que o novato é assustador e quer treinar como guerreiro, embora seja um necromante. Apesar de ser nível 7, ele lançou um professor de nível 25 no ar. Agora, o diretor quer todos os 5 alunos a qualquer custo. Pensando que poderia perdê-lo, Pung queria convidar Caio pessoalmente e pediu uma videochamada. Jaiping Yang se apresentou como o diretor da Universidade de Jindo e expressou suas esperanças de que Caio se juntasse a eles. Mas antes que pudesse terminar sua apresentação, Caio anunciou que se juntaria à universidade. Pung ouviu com consternação, tendo perdido o maior talento, e esperava pelo menos recrutar um dos outros. O diretor sugeriu que, como eram da mesma classe, poderiam ir todos juntos. E o grupo concordou, para o desespero de Pei. Peng estava radiante. Este foi, sem dúvida, o ponto alto de sua carreira. No entanto, Caio tinha algumas perguntas adicionais para o diretor e queria saber se ele havia ouvido falar de seu pai, Caio Anqing. O diretor ficou surpreso ao saber que Caio era filho de Anqing e Bai Shixi, o que explicava por que ele parecia familiar. O menino queria saber se o diretor sabia onde estavam seus pais agora. O diretor explicou que eles foram seus alunos há mais de uma década e eram indivíduos extraordinários. Ele sabia que eles haviam desaparecido, mas não tinha notícias deles desde a formatura. Eles haviam falado de um mundo secreto, e o diretor aconselhou Caio a ir até lá, pois poderia haver algo esperando por ele. O diretor prometeu enviar as cartas de admissão em breve e aconselhou-os a passar pelos mundos relacionados às suas classes para evitar escrutínio desnecessário. Com isso, ele lhes desejou boa sorte e se despediu. Passou-se uma semana, e os alunos estavam se preparando para o próximo teste. Hoje, eles entrariam em um mundo especificamente projetado para magos. Para terem sucesso, precisariam trabalhar juntos, pois suas habilidades mentais seriam testadas. Agora era a hora de revelar os critérios para a aprovação. Diante de um portal, chamas azuis se ergueram. Caio perguntou a Yang se ele estava pronto, e Yang respondeu que a prática era melhor que a teoria, mas quanto mais pessoas envolvidas, mais perigoso se tornava. Ele sugeriu que Caio o acompanhasse. Eles poderiam tentar este desafio várias vezes, embora as recompensas fossem cumulativas. Yang parecia animado com o que estava por vir. O guia os cumprimentou, anunciando que um mundo para 2 jogadores estava sendo preparado. O mundo selecionado para eles foi a Caverna dos 10.000 Venenos. Antes que o guia pudesse explicar as regras, Caio avançou, deixando Yang surpreso. Ele sabia que as instruções foram fornecidas, e Yang apontou que não perguntaram como Caio conseguiu limpar a caverna dos esqueletos. Yang presumiu que se Caio lutou contra os esqueletos, ele devia ser um tolo. Naquele lugar, havia uma tribo maligna capaz de envenenar pessoas sem que elas percebessem. Os vermes venenosos devorariam suas vítimas de dentro para fora até não restar nada. A tarefa deles era localizar a tribo e destruir os vermes. As recompensas seriam determinadas com base em como eles completaram o desafio. A missão exigia 5 jogadores, então o sistema os emparelhou com outros 3. Um deles avisou o par para não os atrasarem, mas uma garota o repreendeu, insistindo para que ele fosse mais educado. Ela se apresentou como Fang Yuan, uma maga de fogo. Seu irmão mais novo, Fang Sun, também era um mago de fogo, e o terceiro membro era Long Chang. Yang se apresentou, assim como Caio, expressando esperança de que pudessem trabalhar juntos para ter sucesso. Na entrada parecia haver instruções, mas o grosseiro apenas queria destruir a porta e seguir em frente. No entanto, seu ataque não teve efeito. A porta parecia imune à magia, e estava inscrito nela as palavras: moralidade e integridade promovem a paz. Se era imune à magia, talvez não fosse imune à força bruta. A garota parecia ter resolvido o enigma. Com um único soco, Caio fez a porta desaparecer. O grosseiro parecia tolo, e a garota estava incrédula. Ela havia resolvido o enigma, mas a porta já estava aberta. Caio explicou que só queria testar se a força física poderia quebrá-la. Ele não esperava que fosse tão frágil. Na sala seguinte, havia outra porta cercada por várias flores. As flores não pareciam normais, e o grupo foi instado a ser cauteloso, mas Yang já havia se enredado. Agora todos estavam envenenados, perdendo 3 pontos de saúde por minuto. Eles precisavam sair rapidamente, ou não sobreviveriam. Com sua saúde baixa, Caio não duraria nem 30 minutos naquela condição.
As palavras na porta pareciam sem sentido, então eles correram em direção a ela. Não havia tempo para outro enigma. Eles precisavam agir imediatamente. Mais uma vez, Caio golpeou a porta que bloqueava o caminho deles. Sem resposta, a força bruta teve que bastar. Graças a isso, eles escaparam da sala. Embora o lugar fosse destinado a testar suas habilidades mentais, eles sentiram que ainda não precisaram usar seus cérebros. Agora eles haviam completado a primeira parte da tarefa. Uma criança os cumprimenta, apresentando-se como Xiaodong. Ela pergunta se eles vêm de fora. Então ela percebe que todos estão envenenados, e explica que o veneno vem da flor Bihan. Eles precisam segui-la até a caverna se quiserem o antídoto, pois se o veneno se espalhar muito, não haverá nada que possam fazer. Sem saber o que mais fazer, eles decidem segui-la. Na aldeia dela, a garota os apresenta aos seus pais, explicando quem ela trouxe com ela. Os pais perguntam quem eles são, e a criança responde que são forasteiros e estão envenenados. Ao ouvir isso, eles são convidados a entrar na casa para serem tratados do veneno. Não demora muito para ela trazer a sopa de 5 venenos para eles beberem. A aparência da sopa é tudo menos atraente. No início, nenhum deles tem coragem de experimentar, mas Kyo não pode hesitar, pois só lhe resta metade da vida. Então ele toma a sopa de uma vez só. Depois ele declara que é realmente bastante boa e que ele não está mais envenenado, encorajando seus companheiros a fazerem o mesmo. Ele então pergunta à criança sobre a tribo. Ela não sabe muito, mas o patriarca lhes disse para evitar o mundo exterior e não usar sua magia desnecessariamente. Agora que eles estão curados, a mãe dela pede que eles partam, pois não estão acostumados a receber forasteiros. No entanto, a criança protesta, dizendo que eles não deveriam partir porque raramente têm visitas. Ela diz para não ouvirem sua mãe e que podem ficar o tempo que quiserem. Com isso, Kyo concorda em ficar, já que todos estão com pouca saúde, embora ache o comportamento da família estranho. A criança então lhes deseja boa noite, deixando-os descansar na casa. Ela pessoalmente acompanha os pais para fora. Naquela noite, a lua cheia subiria e logo começaria. Os aldeões se reúnem em um lugar. Eles estão realizando um sacrifício aos insetos para garantir boas colheitas e proteção contra doenças. No altar, a sacerdotisa goteja uma única gota de algo que parece suco de tomate. Um enorme enxame de insetos emerge da área. Eles começam a atacar as pessoas amarradas como sacrifícios. Em pouco tempo, nada resta deles além de esqueletos. Os jogadores veem isso e ficam horrorizados. Eles percebem que precisam escapar rapidamente. Ken é forte, mas carece de ataques de área de efeito. No ritual, a sacerdotisa percebe que estão sendo observados. Ela ordena que alguém lide com os intrusos, mas que os traga de volta vivos. De volta à cabana, eles tentam descobrir o que fazer nesta situação. Se os aldeões descobrirem que eles estão lá para eliminar os insetos, serão atacados imediatamente. Enquanto conversam, Kien ouve um barulho e pergunta o que poderia ser. Insetos entraram na cabana e estão por toda parte. Para se protegerem, a maga do fogo lança uma de suas magias. Kien se junta ao ataque, mas os inimigos são fracos demais para ele ganhar pontos. Ele percebe que se pudesse, seria bom demais para ser verdade. Dentro da cabana, Yang usa sua técnica de areia. Vendo isso, Kien o elogia por combinar 2 talentos, mas isso drenou quase toda a mana de Yang. Um guerreiro da tribo se aproxima, comentando sobre quão resistentes eles são. Por causa do que fizeram, ele diz que eles se tornarão comida para os insetos que reverenciam. Enquanto ele fala, Yang usa a mesma técnica, mas isso tira apenas 11 pontos de saúde do guerreiro. É quase inútil, já que o guerreiro é nível 10 com 40 de força e 20 de defesa. As estatísticas dos NPCs permanecem ocultas até que eles sofram dano. Vendo isso, eles duvidam que possam superá-lo, já que ele é tão forte quanto um chefe, mas Kyo não se importa e se pergunta se este mundo opera de maneira diferente dos outros. À medida que o ataque iminente se aproxima, o guerreiro não acredita que sofrerá algum dano significativo. No entanto, com um único soco, ele perde 121 pontos de saúde, o suficiente para colocá-lo em alerta. Enfurecido por ter sido ferido por um mero humano, ele usa sua habilidade de mordida de inseto. Agora ele está muito mais forte e com uma defesa significativamente melhor. Ele imagina que ninguém pode machucá-lo nessa forma. Mesmo assim, Kyo não está nem um pouco impressionado. Após uma breve sessão de bofetadas, o guerreiro está humildemente prostrado com apenas 23 pontos de saúde restantes. Agora é hora de ele contar tudo sobre o sacrifício e quem é a sacerdotisa. Ele explica que é um pacto com os insetos para realizar sacrifícios a cada lua cheia e que a rainha deles reside na Pedra Verde. É por isso que eles foram curados, para se tornarem os próximos sacrifícios. Xiao agora quer saber por que Kyo chama o lugar por um nome diferente, mas o homem afirma que não sabe quem ela é. Há apenas uma pessoa com o nome Dong lá, e ela é sua matriarca. Agradecendo-lhe pela cooperação, Kyo deixa o homem seguir seu caminho. Mudando de ideia, Kyo decide acabar com ele e ganhar um ponto de habilidade. Com isso, ele sobe de nível e ganha um item, a Proteção do Sábio, que pode evitar um golpe fatal uma vez. Um item de nível S é inestimável em qualquer situação. Agora o grupo discute seu próximo movimento, pois os aldeões logo descobrirão que o homem está morto, e lidar com a matriarca não será fácil. A missão exige que eles eliminem os insetos para não terem que confrontar os aldeões diretamente. Portanto, sua melhor chance é agir antes que a matriarca perceba o que aconteceu. Caminhando, eles encontram o caminho livre e prosseguem. No chão, eles veem os corpos dos supostos pais da criança, percebendo que não são os verdadeiros. E isso explica o comportamento estranho deles. Nem todos ali são maus. Combinando seus ataques, eles tentam destruir a pedra onde reside a rainha. A combinação resulta em uma explosão.
Diante deles, uma enorme cratera é revelada. Isso deveria ter sido suficiente para acabar com os insetos, mas a missão continua. Atrás deles, uma mulher fala, comentando sobre quão indisciplinados eles têm sido. Se eles estão ali, deve significar que seu guerreiro não está mais vivo. Se esta é a matriarca, Kyo quer saber se ela é Shudong. Ela pergunta se ele não gosta de sua forma atual e se questiona se deveria se transformar em criança novamente. Como criança novamente, ela pergunta qual forma ele prefere. Seu plano era torná-lo seu companheiro, mas como ele matou tantos insetos, não há nada que ela possa fazer agora. Kyo exige saber por que ela tratou membros de sua própria tribo daquela maneira. Eles eram seus pais. Para ela, eram apenas dois indivíduos inúteis e desobedientes. Infelizmente, Kyo é órfão, e isso o irrita profundamente. Notando sua raiva, ela diz para ele não ficar chateado. Ele se reunirá com eles em breve. De repente, um enxame de insetos aparece, pronto para atacar. A nuvem voraz segue direto para Kyo. A maga do fogo diz que precisam ajudá-lo e começa a lançar sua magia. Mas antes que possam agir, o guerreiro de antes os ataca. Ele declara que não deveriam interferir com a matriarca e deveriam enfrentá-lo. Ele é nível 10, com 50 pontos em força e 30 em defesa e agilidade. Os insetos são numerosos e Kyo está recebendo dano constante. Se sua agilidade e defesa combinassem com sua força, isso seria muito mais fácil. Ele considera usar o coração valente agora, mas decide continuar lutando, já que pode sobreviver a um golpe fatal. À medida que se aproxima, a matriarca assume que ele está ansioso para se tornar alimento de insetos. No entanto, ela não antecipou o que aconteceu em seguida. Com um único golpe, Kyo deixa um buraco enorme em seu corpo, mas não foi fatal. Ela tem 30 pontos em força, 20 em defesa, 50 em agilidade e é nível 10. Ela também é um NPC raro. Seus atributos são baixos, então deve haver outra razão para ela ser rara. Enquanto lamenta o dano que sofreu, sua agilidade aumenta em 8 pontos. Kyo se prepara para o próximo movimento dela. Seu golpe foi devastador. Antes que ele perceba, a mão dela já perfurou seu peito. A agilidade dela aumentou de repente, deixando-o com apenas 9 pontos de vida. Uma vez que ele morra, ela planeja usar sua pele como um souvenir. Yang está preocupado com a condição do amigo, pois Kiao está em sérios apuros. Enquanto Yang está distraído, o guerreiro aproveita a oportunidade para lançar um ataque potencialmente fatal. Isso reforça a ideia de que eles não deveriam ignorá-lo. Yang lança sua magia novamente, a qual o guerreiro zomba, alegando que não sofre dano de pessoas gordas. Ele diz que esses ataques só fazem cócegas. Surpreendentemente, a areia fica vermelha. Ela explode, causando 312 pontos de dano ao guerreiro. Agora o guerreiro está muito mais magro, tendo usado uma habilidade de queima de gordura. Livre de seu inimigo, Yang corre para ajudar Kiao, que está mais preocupado com o fato de que seu amigo agora é um cara magro. Nem mesmo Yang entende totalmente isso. Ele só ficou com raiva, perdeu peso e agora tem quase 300 pontos em espírito. Isso é extremamente alto e interfere em como ele usa seus talentos. Sabendo disso, ele agarrou a matriarca e pediu ao amigo que usasse aquela técnica mais uma vez. No entanto, fazer isso provavelmente o faria perecer no processo. Ele disse ao amigo para confiar nele e agir em vez de falar. Confiando nele, seu amigo começou a preparar a técnica. A matriarca implorou para ele deixá-la ir, não querendo encontrar seu fim ali. Uma explosão poderosa os envolveu. Seus companheiros estavam ansiosos sobre o que poderia ter acontecido. O item os salvou. E com a coragem de seu ato, ele ganhou um talento, contrato forte, classificado como A. Cada ponto de força agora adiciona 10 pontos de vida, resolvendo efetivamente seu problema de pouca vida. Yang se aproximou, preocupado e curioso, pois seu amigo deveria ter morrido, mas foi revivido. Enquanto conversavam, perceberam que a matriarca não havia deixado cair nenhum item, o que significa que ela provavelmente ainda estava viva. Em meio à fumaça, ela reapareceu, dizendo que os dois eram realmente problemáticos. Agora era a hora de eles testemunharem sua verdadeira beleza. Sua forma híbrida era nível 15, com 130 de força, uma defesa e 100 de agilidade. Cal pediu ao amigo para usar a magia novamente, mas seu espírito havia caído para apenas 48 pontos. Um aviso do sistema anunciou que o chefe havia se tornado mais forte do que o esperado, e aconselhou-os a sair imediatamente devido ao risco. Yang queria fugir, mas Cal nem sequer considerou essa possibilidade. Mais uma vez, o sistema os alertou para escapar e reiniciar o mundo personalizado. Mas Cal lembrou Yang que o diretor os encarregou de completá-lo, e é exatamente isso que eles fazem hoje. A matriarca gostou dessa decisão, certa de que acabaria com eles rapidamente. Os dois se enfrentaram ferozmente, ambos perdendo vida no processo. Trocando golpes, a matriarca sofreu mais dano do que causou. Agora ela questionava do que Cal era feito. Ele não deveria estar vivo ainda. Mesmo no nível 8, ele era mais forte do que o esperado. Quase como se fosse o chefe deste lugar. Um mago não deveria ter esse tipo de força. No meio da luta, ela pediu para ele pausar e exigiu saber se Baizhe o havia enviado. Só poderia ser ele, ela disse, pois Baizhe era seu criador. Mas Cal não fazia ideia de quem era. Usando seu cajado, ele atacou novamente, causando 213 de dano. O nome Baizhe parecia tocar em um ponto sensível para ela.
Ela murmurou que não poderia ser possível, que ele não poderia ter aquele nome ou tê-la derrotado. Com sua vitória, Cal ganhou 15 pontos de habilidade e 75 pontos de experiência, subindo de nível mais uma vez. O estágio foi finalmente concluído, e as recompensas estavam sendo calculadas com base no desempenho. Huang e Yuan receberam uma classificação E, Long 1F, Yang 1A e Cal 1S. Após receber as recompensas, Cal agora estava no nível 10 e quase no estágio inicial, forte o suficiente para entrar em masmorras sozinho. Ele recebeu um item de classificação B, utilizável no nível 11, que aumenta a vida em 800 pontos. Além disso, ele obteve um cubo mágico misterioso com algum tipo de poder selado dentro. O cubo formou uma conexão com Cal, permitindo-lhe usar habilidades de outros, desde que não estivessem mais de 10 níveis acima dele. No entanto, ainda havia uma habilidade selada. Este item já era excelente, então a habilidade selada deve ser ainda melhor. Um portal apareceu, e o guia os parabenizou por completar a caverna dos 10.000 venenos. Como recompensa adicional, ela aumentou o espírito deles em 20%. Foi uma grande recompensa, embora 20% de zero ainda seja zero. Os outros agradeceram a Cal, pois foi graças a ele que estavam vivos. Quando perguntado para qual universidade ele iria, ele respondeu, Jingdu. Ao ouvir isso, eles decidiram ir para lá também. O guia parecia satisfeito com o progresso deles. No nível 10, a força de Cal era 202, e sua vida total era 4.040, graças aos seus itens. E isso não incluía as habilidades acumuladas que ele havia ganho. De volta à escola, eles foram recebidos por seus colegas. Ma Fei não podia acreditar que Kui já estava no nível 10. Afinal, no mundo dos magos, há menos monstros, tornando o progresso constante mais difícil. As meninas, por outro lado, não podiam acreditar que o outro garoto era Yang, pois ele parecia completamente diferente. No entanto, Yang estava ansioso para recuperar seu peso, pois não se sentia seguro parecendo tão magro no outro mundo. Como eles já tinham sua vaga garantida, alguém perguntou se ainda precisavam fazer um exame. Além disso, o dia do exame era importante, reunindo os melhores alunos, e o vencedor também receberia um item de classificação A. Da Fei disse que participaria e ficaria em primeiro lugar entre os guerreiros. Ele ouviu de seu pai que o vencedor do primeiro lugar deste ano receberá um item de nível S. Sabendo que o prêmio é bom, Kui decide vencer a competição. Espiando-o estão algumas pessoas que assumem que ele é fraco porque está no nível 10. Eles descem em direção a ele para capturá-lo. Parados diante dele, eles bloqueiam seu caminho. Sem saber quem são ou por que estão ali, ele pergunta se pode ajudá-los. Eles querem saber se ele é Kui, aquele que derrotou Sundong na caverna dos 10.000 venenos. Ambos são assassinos, mas mais fracos que ele. Eles podem estar relacionados a Bai Zi, como ela mencionou antes. Agora ele se arrepende de não tê-la interrogado mais. Ele então diz que seu nome é Máfia e afirma que eles confundiram a pessoa, levando um deles a se desculpar pelo inconveniente. No entanto, o outro o chama de tolo por acreditar nisso. Era hora de levá-lo de volta caso ele fosse um mago. Num piscar de olhos, os dois desaparecem. Mesmo assim, Kui não demonstra surpresa. Os dois o atacam simultaneamente. Ele nem se dá ao trabalho de desviar, claramente mentindo sobre sua identidade. Antes que possam completar seu pensamento, Kui já estava preparado para atacar o primeiro. Com um golpe, ele tira 197 pontos de saúde do atacante desavisado. O outro percebe que seu inimigo é forte, pois nem ele consegue fazer isso com seu companheiro. De fato, este homem não é um mago. Olhando para o tolo restante, Kui pergunta se ele está pronto para a segunda rodada. O homem começa a pedir desculpas à máfia, explicando que o confundiu com outra pessoa. Ele admite que é apenas uma peça fraca em uma organização com classificação abaixo de 7.000 e espera que o assunto possa terminar ali. Um Stassan de nível 18, classificado entre os 7.000 mais fortes de sua organização, destaca seu poder. Ele precisa deixá-los ir, ou a retaliação será pior. Continuando seu caminho, Kui diz que espera que eles encontrem quem estão procurando e oferece ajuda, a qual eles recusam. Bai Zi é uma besta branca divina com chifres, adorada por exorcizar demônios da terra. Procurando na internet, ele não encontra informações sobre essa organização. Em breve, sua identidade será exposta e, com sua força atual, ele não pode se defender adequadamente. Ele precisa fazer o exame para sua segurança e seguir para Jingdu. Como diretor, há o espadachim mais poderoso da Terra, o que o faria sentir-se mais seguro. Se a universidade não for segura, então nenhum outro lugar será. Agora, ele concentra sua atenção no cubo mágico e no que ele pode fazer. Talvez seja um item que conecta diferentes mundos, por isso foi dado a ele. Isso levanta mais perguntas do que respostas, e Kui pensa em seus pais. O aparente líder desta organização está no topo de um prédio. Eles relatam que suas informações estavam erradas e que a pessoa que encontraram era de fato muito forte. Esse resultado é inútil para ela. Por enquanto, eles vão ignorar a morte dela, pois há assuntos mais importantes para atender na cidade. Dias depois, Kui estava com o diretor da universidade, buscando saber se ele sabe algo sobre o cubo. Ele explica que foi encontrado em um mundo especializado e parece selado, mas ele quer saber se pode ser aberto de alguma forma. O diretor diz que pode ser aberto com uma senha, mas sem ela, eles podem usar a chave de todas as fechaduras. Este item pode quebrar o selo sem danificar o conteúdo do cubo, pois o selo não é muito forte. Ouvindo isso, Kui pergunta onde pode encontrar este item. Ele pode encontrá-lo no Reino das Máquinas, mas é alertado de que é um reino de mundo aberto e deve ter cautela com outros jogadores. Nesse reino, houve uma guerra entre humanos e máquinas, pois as máquinas haviam desenvolvido consciência.
No final, eles assinam um tratado de paz, e a área onde ele está localizado é território humano. Para obter o item, ele precisa de uma missão designada por Ho-Jun, senhor dessas terras. A única questão é como encontrá-lo. Ao seu lado, um velho passa, perdido em pensamentos sobre resolver um problema matemático. Distraído, o velho esbarra em alguém maior do que ele. Tentando se levantar do chão, ele pede desculpas pelo incidente. O jovem zomba do velho, dizendo que ele deve fazer isso de propósito ou ser incapaz de andar corretamente. Afirmando que foi machucado na colisão, ele exige compensação. Assediando o velho, ele insiste em ser pago pelo esbarrão. Intervindo, Kui diz ao jovem que ele é corajoso por extorquir um velho em plena luz do dia. Desafiadoramente, o jovem diz a Kui para ficar fora disso, a menos que ele planeje ajudar o velho a pagar. Mas o mal não pode escapar da lei. Seu soco já estava inevitavelmente perto de acertá-lo. Assim, o palhaço foi lançado para longe. O companheiro restante está paralisado de medo. Terrificado, ele pediu desculpas e disse que ele e o outro deixariam os dois em paz e esperavam que não houvesse retaliação. Sem permanecer no local, ambos fugiram, assustados, enquanto o velho se recuperava. Então Kui perguntou se o velho estava bem, mas ele disse que não tinha muito dinheiro. No entanto, ele recusou, dizendo que não era de sua natureza aceitar tais coisas, e o velho agradeceu, lamentando não poder pagar pelo que fez. Ele continuou dizendo que não precisava de nada, mas gostaria de saber como encontrar o senhor dessas terras, porque precisava de um item chamado Chave de Todas as Fechaduras, e tinha ouvido dizer que poderia obtê-lo dele. A sorte do jovem é grande, porque o velho pode ajudá-lo com isso. Ele também alertou que não seria fácil obter itens dele, mas Kui disse que tinha acabado de usar pouco mais de 1% do que poderia fazer, e estava confiante de que teria sucesso. Em outro lugar, os palhaços falam sobre se o senhor das terras tinha encontrado o que procurava. Ele não podia dizer, mas aquele jogador era o mais forte que ele já havia encontrado. Uma jovem disse que Kui ainda estava dando palestras, e de qualquer forma, ele deveria ser levado até ela. O homem disse que faria isso por Lady Monde. Depois de caminhar por algum tempo, o velho disse que o senhor das terras morava dentro daquela enorme casa, e Kui agradeceu a ele. Era uma mansão impressionante, e ele queria saber como aquele velho perambulava por ela livremente. Virando-se para perguntar, ele percebeu que o velho havia desaparecido. De qualquer forma, ele continuaria procurando por ele para obter o item. Ao abrir as portas, ele se deparou com um grande salão. No que seria o trono, estava sentado o velho, e ao lado dele estavam aqueles que o haviam incomodado. Agora, ele se apresentou como o senhor da cidade das máquinas, e aqueles dois eram seus guardas mais fortes em toda a cidade. No entanto, ele havia encenado aquela cena porque precisava encontrar alguém mais forte do que seus guardas. No momento, essa pessoa era ele, Kui. Contanto que ele ajudasse, ele daria de bom grado a chave de todas as fechaduras. Naquele momento, uma missão secreta começou. Ele apresentaria um seminário amanhã sobre sua pesquisa, e os robôs que queriam roubá-la não perderiam a oportunidade. Kui pensou que ele queria proteção, mas o velho disse que não. Ele queria que ele derrotasse as duas missões, destruísse ela e seu coração. Como eles eram apenas robôs, ele aceitou a missão. No dia seguinte, o velho estava apresentando seu seminário. Com o avanço tecnológico, o homem estava entendendo melhor os mistérios da natureza. Ainda era desconhecido quanto da vida poderia ser digitalizado, mas a inteligência artificial estava indo nessa direção, e havia também o obstáculo da reprodução. A pergunta dele era se um robô poderia se desenvolver, poderia crescer. Durante a palestra, Kui não entendeu nada e apenas esperou os robôs aparecerem. Acima, um painel de vidro começou a rachar. Através da abertura criada, um robô desceu do ar. Ele disse que o metal era melhor do que carne e osso, e que o professor deveria aceitar essa verdade. Assim que o robô chegou, a segurança foi chamada. Um dos guardas disse que aquele não era lugar para ele, e que seu nome era Scram. Não houve resposta. Em vez disso, o robô desapareceu, reaparecendo apenas para acertá-lo no estômago. Os outros que estavam lá para contê-lo assistiram impotentes. Assim, não demorou muito para ele lidar com o resto dos guardas. Enquanto isso, Kui observou tudo e disse que era uma cena muito desrespeitosa. O velho disse que eles estavam ali por ele e que desta vez ele iria para o reino das máquinas. Mas com isso, ele apostou tudo o que tinha em Kui. Scram subjugou todos, alegando que seu corpo era melhor porque não era biológico. Pelo mesmo buraco acima, outra figura começou a descer. Era a rainha das máquinas, e ela ordenou que o professor voltasse com ela. Ele concordou com a condição de que ela ordenasse que os robôs parassem. Amarrando-o com correntes, ela disse que se ele tivesse sido obediente antes, isso não teria chegado a esse ponto. O robô disse a Mon para ir embora imediatamente, pois ele ficaria para se divertir um pouco mais. Num piscar de olhos, ela desapareceu com o professor. Com eles fora de cena, Kui se dirigiu ao robô que havia ficado para trás e disse ter ouvido ele afirmar ter o físico mais forte. Scrum diz que os humanos não podem entender a beleza da transformação mecânica, então Cole decide atacá-lo primeiro. Em resposta, Scrum convida o jovem a se juntar à revolução mecânica e adquirir um corpo aprimorado. O primeiro golpe acerta, custando a Scrum 306 pontos de vida. Seus atributos são formidáveis, mas não representam um desafio para Kui. Percebendo a situação, Scrum agora está gravemente ferido. Kui agradece pelo convite, mas diz que não precisa dele. Scram ainda não consegue acreditar que um humano conseguiu perfurar seu corpo. Ele quer saber como é possível, e Kui responde que ele simplesmente fechou os punhos e golpeou. Na verdade, no entanto, Kui possui o corpo sagrado antigo da raça humana. Continuando, Kui imobiliza o robô com um pé, prendendo-o no chão.
Com outro golpe, Kui exige que Scrum o leve ao reino das máquinas se não quiser se tornar sucata. Após essa breve troca, Scrum começa a levar Kui para o local da rainha. Scrum assume que o professor se deixou capturar para guiar Kui até o local do coração. O robô está apavorado com a força do jovem e não entende por que a rainha o deixou entrar. Com mais perguntas do que respostas, eles continuam sua jornada. No reino das máquinas, a rainha mantém o professor sob custódia. Ela pede desculpas por tê-lo levado até ali de forma tão rude. O professor responde que não trairá a humanidade para se juntar à causa dela. No entanto, a rainha o incita a parar de ser teimoso e olhar ao redor. Na frente deles, algo está sendo construído e aperfeiçoado. Isso é, sem dúvida, o coração de que ele falou. Era tanto humano quanto máquina, um híbrido entre os dois, desafiando o termo robô. A rainha prefere chamar o processo de ascensão, pois a carne é fraca e a máquina é forte. Era hora de o professor se juntar à gloriosa evolução, mas ele a chama de traidora por abandonar sua humanidade para servir aos propósitos da máquina. Ao ouvir isso, ela pergunta o que ele acabou de dizer. Várias pessoas começam a cair de cima enquanto ela pede ao professor que observe. Eles gritam por ajuda enquanto são despedaçados. Braços mecânicos emergem do robô, cortando as pessoas. Seus corpos são absorvidos pelo coração híbrido. Enquanto isso, na cidade das máquinas, Cal já pousou e está enfrentando vários robôs. Eles o veem como um intruso. Lutando contra eles, Cal os acha fracos, mas fortes o suficiente para ganhar pontos de atributo. Ele não esperava por isso, e ficou bastante satisfeito com o resultado. Eventualmente, não havia mais robôs funcionais diante dele. O professor, testemunhando a atrocidade, declara que a rainha é realmente um monstro. No entanto, a rainha retruca que a raiva dele não resolverá nada. Ela explica que o coração se chama Mart e é na verdade um fracasso. Eles pretendiam que o robô crescesse organicamente. Em vez disso, criaram inadvertidamente um monstro que consome carne com um apetite crescente. Começou com uma pessoa, e agora eles não sabem o limite. Ela oferece ao professor uma escolha. Ele pode tentar resolver o problema ou ignorá-lo, sabendo que continuarão alimentando-o com pessoas. Há apenas uma pessoa em quem ele pode contar, e essa pessoa é Cal. Um robô se aproxima e relata que um humano com o corpo sagrado ancestral invadiu a área. Ao ouvir isso, a rainha pergunta se é a mesma pessoa que seu subordinado mencionou em uma mensagem. Antes que ele possa responder, um pedaço de metal voa para dentro da sala. Cal acabou de chegar. Finalmente, a pessoa de quem tudo depende chegou. A rainha quer confirmar se essa é a pessoa com o corpo ancestral. Ela parabeniza Cal por entrar em seu reino, observando que o guerreiro que ele derrotou era um dos mais fortes lá. Ela não esperava que ele fosse derrotado por um humano. Mon é um NPC de nível raro, nível 15, com excelentes atributos. Olhando para ela, Cal pergunta se é embaraçoso ser derrotado por um humano com o corpo sagrado ancestral e se ela quer vingá-lo. Sem responder, seus guardas avançam para atacá-lo. Isso é ótimo para Cal, pois assim ele pode ganhar mais pontos grátis com facilidade. Um único golpe é suficiente para derrubar o primeiro guarda. Com a mesma facilidade, o segundo guarda também é destruído. Este corpo mortal é muito mais forte do que aqueles alterados pela rainha. Vendo isso, a rainha considera que o corpo ancestral pode realmente ser real e pensa que ele seria incrivelmente poderoso se modificado por ela. Ele seria, sem dúvida, o guerreiro mais forte do mundo. Enquanto isso, Cal pergunta ao professor se ele está bem. Já de pé, ele ordenou ao garoto que olhasse em uma direção específica. É o coração mecânico, nível 15 e sem atributos, mas parece estar passando por uma metamorfose. Ele também disse que estão usando pessoas para alimentar a máquina. Vendo isso, ele destruiria a máquina mesmo que o professor não tivesse pedido. No momento, a rainha só pensa que eles precisam derrotar aquele com o corpo sagrado ancestral. Então ela disse que ele deveria abandonar seu corpo fraco e se juntar à evolução. Não houve reação da parte dele, e ela está tentando descobrir o que ele fará. Mais rápido do que ela pôde perceber, ele já havia passado por ela. Não demorou muito para que ele ficasse diante do coração, pronto para destruí-lo. Agora a rainha está desesperada, implorando para que ele pare e não faça nada com Marte. Seus gritos foram em vão, pois o primeiro golpe acertou o coração em cheio. Percebendo o que poderia acontecer, ela corre em direção a eles para impedir que Cal complete sua missão. Vendo ela se aproximar, ele se preparou para reagir. Ele disse a ela para não interferir. Prestes a ser atingida, todos os seus sistemas a alertaram para se afastar dele imediatamente, pois o risco era imenso. Mesmo assim, ela foi atingida, perdendo 288 pontos de vida. O impacto foi tão forte que ela atravessou o que estava atrás dela. Embora tenha sido um golpe poderoso, a rainha ainda tem muita vida restante. Uma força impressionante, ela absolutamente precisa ter essa pessoa ao seu lado no reino das máquinas. Sem mais distrações, Cal volta sua atenção para o coração. Mais uma vez, ele o golpeia sem resistência. Zangado pelo que ela fez ao povo, ele só deseja que se quebre rapidamente. Após golpes sucessivos, o coração explode em vários pedaços. Como resultado, ele ganhou 3 pontos de atributo e 100 pontos de experiência. A sala agora está coberta por um líquido parecido com tomate, espalhado por toda parte devido à destruição do coração. Isso deixou a rainha furiosa, pois Marte representava esperança para os robôs. Mas a única coisa em sua mente era o número de vidas humanas perdidas. Ele é claramente um humano que acredita ser um robô, e ele é um excelente leão. Apesar de tudo, o que a rainha deseja é falar com Cal. Mesmo sendo forte, sua força ainda é insignificante. A verdadeira rainha o perdoaria por tudo, desde que ele se juntasse a ela. Com isso, ele tem a chance de se redimir e expiar seus pecados.
Cal acreditava que Mandai era o líder das máquinas e a rainha. Perto dali, o professor diz ao garoto para não se deixar enganar, mas ele não tem interesse nessa evolução mecânica e gosta bastante do seu corpo. Olhando para ele, Mandai tem certeza de que isso mudará quando ele conhecer a rainha. É desejo de Cal conhecê-la, então Mandai o guia pelo local. Através de corredores de metal, eles continuam andando. Mandai os aponta na direção certa. Abrindo uma das mãos, ele libera um pequeno robô. Ele voou discretamente e se posicionou na nuca de Cal. Este pequeno robô pode infectar pessoas, transformando-as em máquinas. O mosquito robô está em posição. Mandai está confiante de que isso funcionará e que a rainha o recompensará pelo feito. Em posição, o robô prepara seu pequeno perfurador, mas ao menor desconforto, Cal ataca o robô. Assim que o fez, percebeu o esquema de Mandai e se virou para atacá-lo. Mandai fingiu ignorância. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, já havia sido atingido. O golpe foi forte, mas ele fez o melhor para se manter de pé. Cal está contemplando a força do NPC de nível 15. Eles não são tão fáceis de lidar. Mandai está furioso e insiste em perguntar se ele não quer conhecer a rainha robô. Como foi atacado, ele retaliou, e se estiver certo, a rainha deve estar por perto. Se for esse o caso, Mandai não precisa mais guiá-lo. Dado isso, ele aceita a luta e diz que o levará até a rainha, mesmo que sejam apenas seus restos. Afinal, a rainha faria um novo corpo para ele de qualquer forma. O punho robótico de Mandai vai em direção a Cal, mas Cal também desfere um soco. É inútil. Os ataques de Mandai são completamente ineficazes. Ele fica cada vez mais intrigado com a força do corpo sagrado ancestral. Agarrando um dos braços de Mandai, ele disse: Sukata não precisa comer, acertando-o mais uma vez, fazendo-o perder ainda mais saúde. Mandai está encurralado, incapaz de se mover. Enquanto isso, Cal prepara outra cabeçada. Atinge Mandai com tanta força que seu rosto começa a rachar. A força do impacto o fez voar até a parede mais próxima, destruindo-a. O que restou depois foi sua forma robótica. Com quase nenhuma saúde restante, ele admitiu subestimar o humano, mas agora mostraria a Cal o que deveria ter feito desde o início. Aquela aparência não agradou a Cal, que preferiria uma morte pacífica a se tornar algo assim. A máquina tentou um último golpe contra o jovem. Sem intenção de receber o golpe de graça, Cal também preparou um soco para atingir o robô. O choque entre os dois resultou em um golpe crítico. Como resultado, Cal subiu de nível e ganhou um total de 25 pontos de atributo. Ele finalmente entrou na fase inicial. Já era hora de ele alcançar esse nível. Com isso, ele completou a missão e obteve a chave para todas as fechaduras. Mesmo assim, ele queria encontrar a rainha, esperando que ela pudesse ter algum item interessante. Para acessar o próximo pavilhão, era necessária uma senha. Ele tentou algumas vezes sem sucesso. Se ele soubesse disso, Mandai ainda estaria vivo. Agora, ele tinha que encontrar alguém que conhecesse o código. Do outro lado, a rainha estava esperando por ele. Sabendo como isso havia ocorrido antes, ela queria entender por que ele estava vindo até ela, mesmo após completar a missão. A porta se estilhaçou em vários pedaços. Em caso de dúvida, a violência nunca é a questão, mas é sempre a resposta. No trono estava sentada o que parecia ser uma menina humana. Dirigindo-se a ela, ele perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar. Ela rapidamente percebeu que este humano era diferente, um pouco estranho. Diante do silêncio dela, ele perguntou se ela podia falar e se tinha um nome. Finalmente, ela disse que era a rainha do reino das máquinas. Isso o pegou de surpresa. Um NPC de nível épico com atributos desconhecidos e apenas 100 mil de saúde. Se ele achava que era forte, essa noção terminou ali mesmo. Com toda essa saúde, ela poderia ir para um mundo de nível A e tomar o lugar. Ciente do risco, ele se desculpou e disse que este pobre e humilde servo havia tomado um caminho errado e já estava de saída. Assim que ele virou as costas, correntes emergiram do corpo dela. Agora, ele estava preso e pouco podia fazer a respeito. A rainha se aproximou mais de si mesma. Ela era tão forte que ele não conseguia se mover, mas a rainha lhe disse para não temer, pois não o machucaria. Tocando sua cabeça, ela parecia absorver suas memórias. Através disso, ela vislumbrou como era o mundo exterior. Ela já sabia que o mundo em que vivia não era real. Era apenas um mundo virtual entre muitos outros, prestes a reiniciar e tudo voltaria a ser como era antes. No entanto, se fosse uma falha, desde que ela permanecesse nesta sala, ela permaneceria a mesma, e ela nem conseguia lembrar quantas vezes isso já havia acontecido. Depois de tanto tempo, ele foi o primeiro a vir até ela, e ela não desperdiçaria essa chance. O jovem perguntou se ela havia lido suas memórias, mas ela disse que foi uma troca. Não era surpreendente que ela tivesse um nível tão alto. Ao ouvir isso, ele perguntou se a rainha queria sair, e ela disse que sim, mas que poderia destruí-lo, pois ele era apenas um humano de nível 11 que não poderia desafiar as regras daquele mundo. No entanto, ela explicou que não era necessário quebrar as regras. Com a mão, ela bateu em seu peito. O gesto surpreendeu Cal, que não sabia o que ela estava fazendo. Retirando um objeto de dentro dele, ela disse que poderiam usar as regras do outro mundo de que ele falava. Este era o verdadeiro coração da rainha, um item de nível S com vida própria. Era para ele levar, pois em breve cresceria e se tornaria uma versão dela. Jogadores podiam coletar itens. Através disso, ela poderia descobrir como era o mundo exterior. Cal perguntou se ela estava preocupada com o que ele poderia fazer uma vez lá fora, mas em suas memórias, ela não havia visto um único momento em que ele quebrasse uma promessa. Além disso, ela queria saber como era a vida lá fora. Este era um NPC com consciência que desejava experimentar o mundo real. A rainha perguntou se ele tinha tomado sua decisão, e o jovem disse que não tinha escolha.
Ao ouvir isso, ela agradeceu e permitiu que ele partisse. Ao completar a missão, o sistema o classificou como A-Rank. Ele ganhou um livro mágico de B-Rank, um item de C-Rank, além de experiência e 5 pontos de atributo. O punho mecânico aumenta a chance crítica em 30%. Isso não é nada mal para alguém como ele que usa punhos. Agora é hora de levar o cubo para o diretor. Finalmente, ele é teleportado para fora. No escritório do diretor, ele o chama e acha estranho que não haja ninguém lá. De qualquer forma, já que ele já tem a chave, ele tentará abrir o cubo sozinho. A chave é colocada no selo que prende o cubo. Raios saem do objeto, junto com uma luz azulada, e ele começa a se mover. Dele surgiu uma lâmina com atributos desconhecidos. Um item evoluído. É isso que eles deixaram para ele, mas ele não sabe por que é uma arma ou por que parece não ter atributos. Não é muito adequado, já que ele é um mago. O diretor finalmente chega à sala e Caio diz que abriu o cubo. Ele não se importa com isso. O garoto precisa sair agora ou corre o risco de perder o dia do exame. Demora um momento para ele se orientar sobre o exame. No salão do exame, vários estudantes estão reunidos. Alguns alunos estão pressionando os examinadores para começar o teste já, mas Yang pede para esperarem porque um aluno ainda está faltando. Os encrenqueiros dizem que não importa, pois provavelmente é alguém fraco e sem potencial como ele. Yang não gostou do que ouviu e pediu ao cara para repetir. Então o figurão disse que é comum o vencedor do primeiro lugar sempre vir de sua universidade, e que este ano não seria diferente. Não importa se outros candidatos tentarem o teste. Portanto, se o atrasado ainda não chegou, é certamente por medo de participar. Ouvindo isso, Yang diz que seu amigo poderia derrubá-los todos com um único soco. Caindo na isca, o cara diz que o garotinho pode tentar a sorte, mas ele vai devorá-lo como pão. Ouvindo tudo isso, a garota se pergunta para onde Kiao foi. Mifei também se adianta e diz que o único que pode rivalizar com ele é Kiao. Mas mesmo dizendo isso, ele está preocupado com a ausência do amigo. Não muito longe, Kiao está correndo para chegar ao salão do exame, sabendo que está atrasado. Um dos examinadores pergunta se todos os alunos da quarta universidade estão presentes. Esta era sua última chance de chegar e participar. De longe, ele grita que está aqui para o alívio de seus colegas. O homem chegou bem a tempo. Os invejosos estão irritados que um estudante anônimo os fez esperar tanto tempo. Um deles tenta minimizar a situação, dizendo que ele não estava realmente atrasado, e os invejosos dizem que estão com pressa para garantir as melhores colocações. Kiao pergunta de onde esses caras saíram, e Yang diz que são da primeira universidade. O invejoso fica furioso com a forma como foi referido, e diz que vai esmagar Kiao na competição. Kiao continua a desprezá-los, e não esperava que os supostamente melhores alunos tivessem egos tão frágeis. Diante disso, o mais ofendido fica completamente confuso. Atrás dele, outro estudante chama sua atenção. O objetivo deles é o primeiro lugar, não causar problemas. Isso coloca o palhaço em seu lugar. Assim que começaram a causar problemas, saíram tão abruptamente quanto chegaram. Com todos presentes, é hora de o exame começar. O examinador principal toma sua posição. Ele faz Jin Tong, e o exame usará um sistema de pontos. As vitórias valem 2 pontos, mesmo consecutivas. Todas as derrotas deduzem 1 ponto, mas não mais de um consecutivo. Após a primeira fase, os 10 melhores se enfrentarão para determinar o melhor entre eles. Quando perguntados se os alunos entenderam, eles confirmaram que sim. Com as instruções dadas na plateia, vários pais estão torcendo por seus filhos. Na arena principal, Kiao reflete que as regras se assemelham às de duelo. A saúde mínima é 1, e é impossível morrer. Dessa forma, ele não precisa se conter de forma alguma. Stillman pergunta a Longxian quem ele acha que vai ganhar. Ele foi o campeão do ano passado. Naturalmente, ele imagina que será alguém da universidade. No primeiro confronto de Kiao, ele enfrentará Long Meishan, da primeira universidade. Ele olha para seu oponente com calma e serenidade. O palhaço está encantado por encontrá-lo logo na primeira oportunidade. Kiao diz que esse nome é engraçado e faz uma piada sobre a forma como é pronunciado. Ouvindo isso, o palhaço fica furioso e promete derrubar os dentes dele. O árbitro pergunta se ambos estão prontos, ao que ambos confirmam. Agora é hora de ambos se apresentarem. Eles não veem sentido nisso, pois suas faixas começam a se socar imediatamente. Long se apresenta como um mago de nível 9 com habilidades elétricas. Kiao, por outro lado, é um necromante de nível 11. Como ele é nível 11 e está no estágio inicial, o palhaço sabe que está encrencado. Até o juiz está impressionado com um candidato que chegou a este estágio antes dos exames. Com as apresentações feitas, eles podem começar a lutar. Confiante, o palhaço prepara sua magia de eletricidade, acreditando que será eficaz contra os mortos-vivos. Relâmpagos começam a se reunir ao redor dele. Kiao observa, mas não está nem um pouco impressionado. Uma grande cúpula de eletricidade se forma ao redor do palhaço. Aparentemente, apenas 1 em cada 10 pessoas pode se tornar mago elétrico, tornando isso uma habilidade rara. Mas para os espectadores, parece que ele está tomando uma posição defensiva. Eles não conseguem imaginar que seu oponente seja capaz de derrotá-lo. Dentro de sua cúpula, o palhaço convida o necromante a atacar, querendo ver do que ele é capaz. No entanto, ele está intrigado porque não viu o cajado de Kiao durante a batalha. Um ancião pergunta ao diretor se este é o jovem a quem a Universidade Jingyu oferece uma vaga sem hesitação, já que ele não parece estar aqui para lutar. Ele parece excessivamente confiante, e se continuar assim, perderá rapidamente. Mas o diretor sabe que este aluno uma vez acertou um professor e o mandou voando com um único golpe. Na plateia, outros professores estão ansiosos para ver como se desenrola essa batalha entre mortos-vivos e eletricidade. Até agora, nenhum deles fez nada ofensivo. Apesar disso, o palhaço permanece inquieto.
Kiao avança lentamente em sua direção, e o mago não entende porque ele ainda não invocou nada. Então Kiao entra na cúpula de relâmpagos sem sofrer nenhum dano. Isso assusta o palhaço, porque não era para ser tão fácil. Supõe-se que os necromantes sejam fracos, mas este cara está recebendo dano como se não fosse nada. Na plateia, as pessoas estão se perguntando se são realmente dois magos, porque se são, um deles está sendo imprudente. Chegando mais perto, Kiao coloca soqueiras. É hora de derrubar alguns dentes e aproveitar a oportunidade para testar seu novo equipamento. Percebendo que está prestes a ser atingido, o mago torna sua roupa de baixo insuportavelmente pesada. O golpe crítico drena mais saúde do que ele tinha. Seu corpo voa pela arena, destruindo tudo em seu caminho. Se não fosse pelas regras do duelo, ele não seria nada além de uma mancha na camisa. Sabendo o quanto de dano ele causou, Kiao diz ao jovem que agora ele lhe deve apenas 5 vidas. O público está ainda mais chocado. Como um necromante supostamente fraco poderia fazer isso com força bruta? O ancião quer questionar o diretor sobre como ou por que isso aconteceu. Afinal, aquele necromante causou mais de 1000 de dano com um único golpe. O diretor, no entanto, diz que não há nada de incomum em um necromante ser um pouco forte. Kiao tem treinado desde jovem e tem muitas aptidões. O campeão do ano passado está interessado nele e ansioso para ver quão habilidoso ele é com magia. Um jovem corre para o superior. Ele traz a notícia de que Long foi nocauteado com um único soco por um estudante da 4ª universidade. O superior já sabia disso. O garoto é forte, mas agora é hora de esperar. Ainda assim, o primeiro lugar pertencerá à sua universidade. O público continua intrigado com a força desproporcional de Kiao. Ele não pode ser um mago. Após sua vitória, Kiao agradeceu àqueles que o apoiaram e torceram por ele. Na arena, um homem pede a Kiao para segui-lo, mas Kiao quer saber por que deveria. Foi tão impressionante que alguém o acusou de trapaça, e eles precisam fazer alguns testes. Isso irrita Kiao, mas ele não pode acreditar que está sendo investigado por ter um bom desempenho. O homem então pergunta como um mago como ele pode ser tão forte. Kiao responde que ele é naturalmente forte. Esta explicação não é muito convincente, e eles o escoltam para fora. Enquanto ele é levado, o público começa a suspeitar que ele possa ter trapaceado. O ancião também se pergunta se o aluno de Sulugu estava trapaceando. Mas ele pede paciência para ver o que acontece. E Demufai questiona se Kiao está trapaceando, mas seu colega o repreende. Os invejosos dizem que assim que Kiao for testado, provarão que ele não é o que afirma ser. Yang diz que eles verão quando Kiao voltar. Céticos, eles zombam do sentimental, dizendo que seu amigo não voltará. Um portal amarelo está diante dele. O homem instrui Kiao a entrar para fazer o teste. Ao entrar, ele diz que as pessoas só têm dúvidas quando confrontadas com verdadeiros gênios. Uma vez realizado o teste, nenhuma anomalia foi detectada. O homem, então, o instruiu a fazer o teste mais uma vez. Pela segunda vez, ele faz o exame, e pela segunda vez, nenhuma anomalia foi detectada. Com isso, o homem ordenou que alguém verificasse o equipamento para garantir que estava funcionando corretamente. Enquanto esperavam, os técnicos avaliaram a integridade do dispositivo. Aparentemente, estava funcionando perfeitamente, sem sinal de mau funcionamento. Então ele realmente é capaz de causar 1000 de dano com um único soco. Nunca houve um mago que pudesse fazer isso. Agora, ele tinha que fazer um teste de drogas. Se ele passasse, poderia retornar ao exame. Enquanto isso, a segunda rodada estava em andamento. Um dos competidores acreditava que Kiao não retornaria, e se o tempo acabasse, ele seria automaticamente desqualificado. Na arena, os alunos estavam se preparando para suas partidas. O mago estava esperando por seu oponente, que ainda não havia chegado. Perguntando ao professor, ele recebeu a confirmação de que, se o oponente não aparecesse, ele venceria automaticamente por desqualificação. O que não havia aparecido era o necromante, e o público começou a suspeitar que ele estava trapaceando. Enquanto isso, o necromante estava no banheiro. Um homem o seguiu, precisando testemunhar a coleta de urina. Fechando a porta, o necromante comentou que temia assustar o homem. No entanto, o homem insistiu que era um profissional treinado. Os dois estavam dentro do cubículo. Ao sair, o homem estava traumatizado pelo que havia testemunhado. Retornando ao seu supervisor, o homem relatou que os resultados de Kiao estavam todos limpos. Isso foi suficiente para permitir que ele voltasse ao exame. Olhando seu arquivo, o supervisor o reconheceu como filho de Kiao Wan-King. Certamente ele estava destinado a trazer muitas surpresas. Yang já estava preocupado com o risco de seu amigo ser desqualificado. Os invejosos disseram que ele não voltaria e provavelmente já havia sido expulso sem que ninguém soubesse. A garota apontou que ele só foi investigado por causa de uma denúncia, provavelmente feita por eles. Mas ela admitiu que não tinha provas de que foram eles. E além disso, não importaria se ele estivesse realmente trapaceando. Esse nível de dano era completamente desproporcional, e era natural que qualquer um questionasse sua validade. Yang continuava a acreditar na inocência de seu amigo, e que ele voltaria em breve. Os invejosos insistiram que eles estavam iludidos, dizendo que Kiao não retornaria sob nenhuma circunstância. Ma Fei comentou que eles estavam desesperados para conquistar o primeiro lugar, mas não funcionaria. Mesmo com Kiao fora da competição, ele estava determinado a vencer. Então a garota anunciou que Kiao havia chegado. Depois de passar por todos os testes, ele estava se dirigindo à arena. O árbitro estava se preparando para declarar uma vitória por desqualificação, mas Kiao pediu que ele esperasse. Apesar do atraso, ele havia chegado. Como ambos os candidatos estavam presentes, era hora de começar. Como antes, Kiao se apresentou ao seu oponente. Vendo que Kiao havia retornado, o público começou a acreditar que ele não havia trapaceado e realmente era capaz de causar um dano tão imenso. Os invejosos agora tinham que engolir suas palavras em silêncio, vendo o retorno de Kiao.
Na arena, o oponente de Kiao disse que não havia necessidade de apresentações. Como ele havia chegado, ele faria uma jogada. Mas antes que a luta pudesse começar, o oponente desistiu. Ele não queria arriscar levar um soco capaz de causar 1000 de dano, mas Kiao correu atrás dele, tentando fazê-lo mudar de ideia. Isso surpreendeu o árbitro, e Kiao ganhou mais alguns pontos. Com a desistência, ele agora tinha um total de 5 pontos. Seus amigos foram à arena para falar com ele. Na sede dos invejosos, eles lamentaram que o necromante havia retornado, e não sabiam o que fazer a seguir. Relatar ele tinha sido apenas uma tática para ganhar tempo. Se ele não tivesse trapaceado, inevitavelmente voltaria, mas esse não era o único plano deles para tentar eliminá-lo. Ninguém iria tirar o primeiro lugar deles. Com isso, a próxima batalha de Kiao começou. Assim como seu oponente anterior, o atual desistiu antes que a luta pudesse começar. Isso irritou Kiao, pois ele estava ansioso para esmagar alguns rostos. No entanto, seu oponente insistiu que não queria sentir a dor de um soco de 1000 de dano. O mesmo aconteceu na quarta rodada, para a frustração de Kiao. Isso continuou até a 8ª partida. Xiao, que estava esperando enfrentar alguém, estava desanimado com a situação. Se as coisas continuassem assim, ele entraria na segunda fase com uma pontuação perfeita. Mas os invejosos planejavam colocá-lo contra uma professora da segunda academia na 9ª rodada. Resta saber se ela seguiria o plano deles. Tudo o que precisam é começar a luta. O resto dependerá de sua decisão de vencer ou não. E assim começa. A professora Xuerong irá lutar contra Kiao. Na plateia, a multidão enlouquece com a beleza da mulher. Na arena, é hora de eles se apresentarem. A mulher é uma maga do gelo nível 11. Entre os diretores, um velho comenta que Kiao está em uma situação difícil agora, mas Su reforça a ideia de que eles não sabem o quão forte Kiao realmente é. Kiao se apresenta como um necromante de nível 11. Após as apresentações, o cajado da professora começa a brilhar instantaneamente. Isso surpreende Kiao porque, até agora, ela não parecia alguém que desistiria. Calmamente, ela diz que não há motivo para ela recuar agora. Ao ouvir isso, Kiao fica animado, pois é a primeira vez que alguém não desiste depois de saber o quão forte ele é. Na plateia, o público fica irritado, assumindo que ele lutará de forma desonesta contra uma mulher tão bonita. Ouvindo as vaias, ele responde que não vai se esforçar ao máximo contra alguém tão bonita. Então ele tira o item que conseguiu do cubo mágico. É tão incomum que o árbitro não pode acreditar que Kiao é realmente um necromante. Por outro lado, a professora fica apreensiva, pois nunca viu um mago lutar desta forma. Empunhando a lança, Kiao se move para atacar. Como defesa, a maga conjura uma parede de gelo para se proteger. O gelo se ergue do chão, tentando prender Kiao. Mas com esse simples movimento da lança, ele a destrói completamente. Sentindo-o se aproximar, ela sabe que não terá chance se ele chegar muito perto. Ainda assim, ela está confiante de que suas habilidades serão suficientes para contê-lo, mesmo que apenas por alguns momentos. Saltando à frente, Kiao tenta reduzir a distância para o combate corpo a corpo. O professor estava esperando por este momento em que ele estivesse fora do chão. Ela diz que ele é poderoso, mas muito confiante, e agora essa sequência de vitórias chegaria ao fim. Antes que ele pudesse pousar, já estava cercado pelo gelo que ela convocou. Seu corpo está quase completamente envolto em gelo. Com isso, ele fica preso em um bloco maciço de gelo, totalmente imobilizado. Na plateia, as pessoas elogiam sua estratégia e concordam que ela é claramente superior a um estudante. Os diretores acreditam que a luta acabou, mas Su diz a eles para continuarem assistindo. Conversando com o árbitro, ela pergunta se ganhou a partida, mas ele diz para ela olhar para o adversário. A saúde de Caio está diminuindo gradualmente, mas ainda não chegou a 0. Então a maga se aproxima do bloco de gelo. À medida que ela se aproxima, o rosto de Caio já é visível. Ela sugere que ele se renda, dizendo que ele perdeu. E através do frio, Caio responde que se recusa a desistir. Para ela, ele está apenas suportando dor desnecessária, e em breve sua saúde cairá para 0. Mas Caio sabe que, com sua saúde atual, isso levará algum tempo. Forçando a saída do gelo, rachaduras começam a se formar no bloco. Para evitar isso, a maga tenta produzir mais gelo para contê-lo. Mais uma vez, ele está preso. Mas o professor reconhece que para ter quebrado o gelo, ele deve ser anormalmente forte. Seus esforços não o impediram de libertar a cabeça do gelo novamente, e agora ele se pergunta quanto mana ela ainda tem. O mana dela já está esgotado, enquanto a saúde dele ainda parece estar cheia. Incapaz de manter o gelo prendendo-o, Caio finalmente se liberta de sua prisão gelada. Sem mana, ela só pode assistir em descrença ao que acabou de acontecer diante de seus olhos. Uma vez livre e com o mana dela esgotado, Caio aponta sua lança para ela. Ele gentilmente a convida a desistir da partida, mas ela se recusa a fazê-lo. O lado rombudo da lâmina de Caio está prestes a atingir sua cabeça. A professora é lançada pelos ares, sofrendo 260 de dano. Sua plateia fica agitada com o ato aparentemente brutal. Caio, no entanto, não se importa nem um pouco com a reação deles. Afinal, isto é uma competição. A batalha finalmente termina com Caio emergindo como o vencedor da rodada. Os diretores estão completamente incrédulos, e Su declara que este ano, Caio será o campeão. Ninguém pode detê-lo. Uma estudante corre para ajudar sua professora, observando que sua pontuação é suficiente para avançar para a próxima fase. O problema, no entanto, é aquele jovem que não é um mago e insulta a competição por estar aqui. Isso irrita Caio, pois não é culpa dele ser um mago focado em combate corpo a corpo e muito mais forte do que todos eles. No reduto dos invejosos que já não sabiam o que fazer, Caio estava invicto e avançando para a segunda fase do exame. O líder invejoso chamou o professor de inútil, dizendo que teria que resolver as coisas com as próprias mãos agora.
Um aluno perguntou à professora o que ela achou da luta e comentou que a força de Caio era extraordinariamente incomum. Ela tinha visto a programação das lutas e Caio não deveria ser seu oponente. Alguém a alterou deliberadamente. Isso a fez pensar que alguém queria tirá-la da segunda fase, mas logo percebeu que o verdadeiro alvo era Caio. Ela se perguntou se deveria contar a ele. Ela decidiu abordá-lo e compartilhar o que havia descoberto. Ela contou o que havia acontecido e o instou a ter cuidado porque essa pessoa provavelmente ainda estava atrás dele. Em vez de se preocupar, isso o motivou ainda mais a mandar essa pessoa pelos ares com um único golpe. Com a primeira fase concluída, as pessoas se prepararam para a segunda etapa. Os candidatos que passaram da primeira fase se reuniram. As batalhas na arena estavam finalmente prestes a começar. Estes eram os 10 melhores, e o público estava dividido entre achar que Caio venceria ou que ele era apenas um trapaceiro. Ele foi o primeiro a entrar na arena, mas na verdade, estava apenas esperando aquele que tentava sabotá-lo das sombras. Posicionado no centro da arena, o público especulou que ele pretendia enfrentar todos os 9 oponentes de uma só vez. Atrás dele, um entusiasta do Tremblone fez sua entrada. O recém-chegado afirmou que apenas um gênio poderia garantir o primeiro lugar, e ele era um. Antes que ele pudesse reagir, levou um tapa na cara, perdendo 354 pontos de saúde. Caio reafirmou sua declaração. Aquele cara não era um gênio. O público estava cada vez mais maravilhado, convencido de que este jovem notável seria o vencedor. Suas vitórias eram tão avassaladoras que a multidão não hesitava mais em torcer por ele. Seu nome estava sendo cantado, mas tudo o que ele se importava era com o surgimento de quem tentava sabotá-lo. O invejoso se aproximou e o chamou de agradador de multidões, nada mais. Então ele fez a Caio uma proposta de 5 milhões de dólares. Caio não entendeu. Então o invejoso esclareceu que era uma oferta de 5 milhões de dólares em troca de Caio desistir. Ele apontou que Caio era órfão, seus pais não lhe deixaram nenhuma herança significativa, e essa quantia poderia mudar sua vida. Sentindo-se insultado, Caio disse que os sonhos não tinham preço. Ou melhor, eles podiam, mas não por uma quantia tão irrisória. Vendo uma possibilidade, o invejoso perguntou quanto mais Caio queria. Ele consideraria desistir por 1 bilhão de dólares, mas não recusaria 100 bilhões de dólares se oferecidos. Esse valor estava fora do orçamento do invejoso, então ele declarou que lidaria duramente com Caio em vez disso. Caio queria entender por que era tão odiado, concluindo que esse só podia ser o invejoso. Como Caio, o cara estava no estágio inicial, e era um mago das sombras. Foi o primeiro mago das sombras que Caio já havia encontrado. A batalha estava prestes a começar. Caio estava animado, finalmente iria bagunçar o rosto do invejoso. Com uma mão, o cara convocou sua magia das sombras. Sombras começaram a se formar ao redor da arena, assumindo formas humanoides. O cara estendeu a mão em direção a Caio. A batalha entre um necromante e um mago das sombras deixou o público extasiado. Eles queriam que Caio invocasse seus mortos-vivos, mas ele disse que não precisava deles. Ele era mais do que suficiente para lidar com a situação sozinho. Empunhando sua lança, Caio esperou que as sombras chegassem perto o suficiente dele. Quando a primeira entrou em seu alcance, ele a golpeou com força. Mas ele percebeu algo. Elas eram diferentes, mais sólidas do que ele esperava. Essas sombras tinham ossos de aço e ferro, a primeira fase do que o invejoso havia preparado para derrotar Caio. Mas Caio não se intimidou e continuou lutando, atingindo as sombras, que nada podiam fazer para se defender. Se fosse só isso, não seria um problema. Sólidas ou não, isso não importava. Ele estava motivado a ver se sua força poderia quebrar uma delas. Com um poderoso golpe vertical, ele mirou para cortar uma das sombras. Apesar da força do golpe, sua lâmina não conseguiu cortá-la completamente. Como sua lâmina já estava próxima ao pescoço, ele atingiu o que parecia ser um ponto fraco. Agora restavam apenas 3 sombras para serem enfrentadas. O invejoso luta para acreditar na pura força física de Caio. Se alguém lhe dissesse que Caio era um monstro, ele acreditaria. Enquanto isso, outra sombra perde a cabeça para a lâmina de Kiao. Não demora muito para que todas as sombras deixem de existir. Agora é a vez do invejoso enfrentar o fio da lâmina. Quando Kiao se aproxima para o ataque, o invejoso declara que não invoca aquelas sombras para o combate. Elas são sacrifícios, e ele começa o processo de assimilação. Antes que algo mais possa acontecer, a lâmina de Kiao atinge o braço do invejoso. Se não fosse pelas regras do torneio, aquele mago das sombras já estaria garantindo seu lugar no além. No entanto, Kiao percebe algo estranho acontecendo com seu braço. O mago reconhece a força de Kiao, admitindo que ele é o primeiro a forçá-lo a usar sombras como sacrifícios. Parece que qualquer ataque direto a ele refletirá dano ao atacante. Sacando uma adaga, o mago avisa que mesmo sem ser atacado, Kiao não estará seguro. Então ele usa a pequena arma para se ferir. O dano é transferido para Kiao, custando-lhe 50 pontos de saúde. O invejoso promete cumprir sua promessa inicial se Kiao admitir a derrota. Apesar da situação desafiadora, Kiao recusa. Enquanto isso, o invejoso percebe que um golpe no peito de Kiao não foi suficiente para drenar sua saúde completamente. Ele continua a se ferir, comentando que Kiao é teimoso e não deve culpá-lo pela dor que está prestes a sentir. A dor que Kiao sente com esses golpes é muito real. Agora, o mago se prepara para mirar em uma parte extremamente sensível da anatomia masculina, mostrando nenhuma ética. Isso perturba profundamente Kiao, forçando-o a reagir rapidamente com sua lança, cortando o braço do mago. O invejoso é forçado a recuar e usa novamente o processo de sacrifício e assimilação das sombras. Como resultado, Kiao sofre mais 496 pontos de dano.
Nessa situação, ter alto poder de ataque não é vantagem. Qiao precisa descobrir as limitações da habilidade do mago. Talvez esteja ligado à aura escura que o rodeia. Então ele entende as habilidades do mago e que com o próximo movimento, a luta terminará. Com uma mão escondida, o invejoso provoca Qiao, convidando-o a tentar o que quiser. Enfrentando-o, Qiao executa um golpe que não acerta, mas causa um deslocamento no ar próximo. Qiao pergunta se o mago realmente achou que ele não veria através do encantamento. Agora, é hora de ver se o mago consegue desviar do ataque. O invejoso declara que se ele conseguir, chamará Qiao de papai. O soco já está preparado, pronto para esmagar o rosto do mago. O mago invoca uma técnica. A defesa resiste ao primeiro impacto do soco de Qiao. Parece que o palpite de Qiao estava correto. Caso contrário, o mago não teria precisado se defender. No entanto, o mago insiste que defender não é o mesmo que desviar. Sem perder tempo, Qiao continua atacando, fazendo o invejoso perder 125 pontos de saúde. O escudo pode suportar golpes de um chefe mediano, mas se desfaz sob a força de Qiao. O invejoso não pode aceitar que Qiao é mais forte que um chefe. Avançando calmamente, Qiao declara que é hora de acabar com isso, mas o mago retruca que será ele quem terminará a luta. Um volume maciço de sombras se acumula ao redor do mago, maior do que nunca. Elas começam a envolver seu corpo, e a cor de seus olhos muda. A transformação é impressionante, atraindo a atenção de Qiao. Nessa forma, mesmo um jogador com fortes atributos físicos não seria páreo para ele, e Qiao também não. O invejoso está determinado a garantir o primeiro lugar no exame, convencido de que o fim de Qiao está próximo. Sem tempo para reagir, Qiao se lança contra ele com um chute, realizando uma emboscada sutil. O invejoso está voando pela arena, levantando poeira e destruindo tudo em seu caminho. No entanto, seu corpo está muito mais sólido agora. Fundir-se com as sombras o tornou significativamente mais resiliente. O invejoso não gostou do chute surpresa e agora está pronto para retribuir o favor. Quando ele se aproxima o suficiente, Qiao prepara outro de seus socos. Suas mãos colidem na arena. A força do impacto reverbera pelo ar, quebrando o chão sob eles. Isso faz com que Qiao perca o equilíbrio de uma das pernas. No ar, ele é forçado a se defender de um chute que vem em sua direção. Antes que ele possa retornar ao chão, seu tornozelo é agarrado. Mesmo assim, Qiao não está surpreso com a força de seu oponente. Do ar, ele o acerta no rosto com facilidade. Mais uma vez, o invejoso é arremessado, desta vez quebrando o chão com seu corpo. O público não entende, já que um duelo de magos se transformou em uma luta corpo a corpo. Observando a batalha, estão duas figuras misteriosas. São assassinos, agora certos de que este não é Mufi, mas na verdade o Qiao que eles estavam procurando e que devem levá-lo a Baizi. Um mago das sombras se pergunta como Qiao é capaz de igualar sua força neste estado e que magia ele usou para consegui-lo. Igualar, essa palavra não define a situação entre eles. Dentro de si, o invejoso pensa que sua habilidade está se aproximando do fim. Agora, ele não tem outra escolha. Ele usa sua técnica de sacrifício das sombras devoradoras. Seu diretor está preocupado e ordena que ele não a use sob nenhuma circunstância, mas ele se recusa a desistir da luta, querendo provar que é mais forte que seu irmão. Seu irmão é o campeão do ano passado, e isso colocou uma pressão indevida sobre ele para uma competição saudável. Despreocupado com seu drama pessoal, Qiao só quer que ele já ataque com essa nova habilidade. O invejoso ataca, fazendo Qiao perder 141 pontos de saúde, enquanto declara que seu fim está próximo. Mas apesar do dano, Qiao continua bem e capaz. Ele revida com seu próprio golpe, acertando o rosto do mago transformado. No meio da arena, os dois trocam golpes incessantes. Um dos árbitros expressa preocupação e pergunta se o supervisor do exame permitirá que isso continue, ao que ele responde, só mais um pouco. Uma mulher escondida fala no rádio, instruindo sua equipe a se preparar para capturar os dois. O mago enfurecido não entende por que Qiao ainda está resistindo, e Kuo diz o mesmo. O mago é mais forte do que qualquer chefe que ele já enfrentou. A luta continua com fúria do lado do mago e um largo sorriso no rosto do necromante. Mas as habilidades de um dos lutadores estão chegando ao seu limite, e Qiao acerta um soco preciso no invejoso. A camada de sombra ao seu redor se despedaça, e o invejoso se pergunta se realmente foi derrotado. Parece que Qiao venceu, e o árbitro se prepara para anunciar o resultado. Então algo acontece na arena, alarmando os organizadores. O organizador-chefe do exame grita com alguém, dizendo que estão buscando desastre. Qiao não entende o que está acontecendo, mas pelo brilho em seus olhos, está claro que alguém está se aproximando. Um caminhão foge do local da competição. Dentro dele, estão vários estudantes que participaram da segunda fase, incluindo Qiao. Ele finalmente acorda, se perguntando o que aconteceu. O invejoso, cujo nome é Gusi, está lá, assim como o professor que lutou com ele. Parece que os melhores candidatos foram sequestrados. Uma mulher encapuzada se aproxima dele, dizendo que lamenta ter trazido ele dessa forma. Qiao comenta que se essa é a forma dela de convidar pessoas, ela deveria refinar seu método. Ela diz para ele não temer. Ela é a líder de Baizi nesta cidade, e seu nome é Gusi. Foi por causa das habilidades de Qiao que ela teve que abduzi-lo.
Yang e Ma Fei, também presentes, não reconhecem o nome Baizi, um movimento ousado dessa organização para agir no meio do exame. O professor afirma que as repercussões dessa ação serão enormes e exige que sejam libertados imediatamente. Mas a mulher insiste que serão libertados assim que chegarem ao destino e garante que não há risco enquanto permanecerem calmos. No entanto, qualquer um que tentar escapar descobrirá em primeira mão se Deus existe. A pergunta entre eles é por que todos foram abduzidos. Assim como as universidades precisam de boas perspectivas, a organização dela também precisa. Um dos cativos se levanta, dizendo que nunca ouviu falar deles, e exige ser libertado imediatamente. A mulher o chuta no estômago, derrubando-o no chão. Ela diz que eles não têm escolha. Uma vez que testemunhem o poder da organização, se juntarão voluntariamente. Se recusarem, não viverão. Se forem espertos o suficiente, perceberão a escolha correta. Os policiais são especiais, e não deveriam nem pensar em escapar para o mundo interior. Saindo da sala, a porta se fecha atrás dela. Anteriormente, os professores lutaram, e o organizador principal perguntou quem eram essas pessoas. As flechas dele atingiram um jovem, mas era um dos trabalhadores do exame. Há um infiltrado entre eles, mas a prioridade é resgatar os que foram levados. Um arqueiro especialista, nível 35, quem diria que o examinador principal seria ele? O homem prepara seu arco, sem saber quem é o jovem, e este diz que não pretende revelar sua identidade. Flechas são disparadas em direção ao intruso hostil, mas não era seu corpo. Era apenas uma miragem. Distraído, o examinador principal é atingido. O jovem comenta que o velho examinador é impulsivo, uma maneira certa de encontrar um fim prematuro. Os escombros que o cobrem voam no ar enquanto ele se levanta. Logo, a mesma coisa acontece com todo o chão ao redor deles. À medida que a poeira começa a baixar, algo se revela. O examinador principal finalmente se liberta de suas amarras. 2 de seus subordinados chegam para verificar sua saúde, e ele os assegura de que está bem, mas quer saber onde estão os intrusos. Eles escapam com 10 estudantes, e os subordinados falham em detê-los. Ouvindo isso, o examinador exige saber quais 10 estudantes foram capturados. Após ouvir seus nomes, ele fica profundamente enfurecido. 2 diretores se aproximam dele, explicando que, como os cativos são prodígios, não estão em perigo imediato. Isso foi tão bem orquestrado que não é uma organização comum por trás disso, não no meio de um exame. Outro subordinado se aproxima, relatando que a mesma coisa aconteceu em outras cidades. O examinador ordena uma investigação, priorizando a segurança dos estudantes. No container do caminhão, Chao examina as algemas especiais. Um estudante, um cultivador físico, diz que essas algemas não deveriam ser capazes de prendê-lo. Ele luta para se libertar, mas as correntes permanecem intactas. Por outro lado, Chao se liberta facilmente, comentando sobre a baixa qualidade de suas algemas, para a surpresa do cultivador físico. Com sua lança na mão, Chao se oferece para ajudar a libertar os outros. Usando a lâmina, ele rapidamente quebra suas amarras. Um estudante permanece algemado, o invejoso. Usando suas habilidades, ele insiste que não precisa da ajuda de Chao. Enquanto ele luta para se libertar, Chao corta a parede do caminhão. Agora, os estudantes têm um caminho claro para escapar. Uma mulher misteriosa ouve o ruído suspeito. Ela imediatamente ordena que o caminhão pare. Ao sair, ela encontra os estudantes já do lado de fora. Mais uma vez, eles se enfrentam. Nem mesmo um cultivador físico de nível 20 poderia remover essas algemas, e ela exige saber como conseguiram. Chao brinca que se ele contasse a ela não conseguiria dormir à noite. Antes que ela possa dizer algo mais, eles são teleportados. Frustrada, ela dispara sua arma de 4 canos. A explosão destrói o chão abaixo deles. Eles estão no mundo interior agora, mas assim que voltarem, a ajuda terá chegado. Furiosa, ela promete não esquecer o nome de Chao. No mundo secreto, eles têm uma missão de classificação, e para impedir a ressurreição de um demônio. Seus companheiros desapareceram, provavelmente transportados para locais aleatórios. Por enquanto, ele considera destruir o dispositivo do NPC, pensando que isso pode permitir que ele se mova livremente. Algo desperta sua atenção. Um jovem diz ao seu mestre que a divindade do prazer ressuscitou dos mortos, mas o mestre se recusa a acreditar, dizendo que tal coisa é impossível. Quando um corpo se torna maligno, fica coberto de pelos e seus dentes e unhas se alongam. O jovem insiste que viu isso, mas o mestre reitera que a divindade não poderia ter feito tal coisa. Chao pensa que se seguir esses NPCs, rapidamente chegará ao núcleo da história do mundo. Ele continua andando, fingindo ser um cadáver reanimado. Agora, eles estão todos dentro de uma casa. O mestre anuncia que precisa sair e instrui seu aluno a cuidar da divindade do prazer. O aluno começa a rezar para que a divindade não ressuscite dos mortos. Enquanto ele reza, a porta é aberta com um chute por recém-chegados. Os recém-chegados estão carregando algo que parece um sarcófago. O velho percebe um talismã de contenção e exige saber a relação do garoto com o pastor de cadáveres, Xiu Xian. O menino responde que Xiu Xian é seu mestre e pergunta se o velho é um portador de caixão. Rindo, o velho comenta que o discípulo de Xiu Xian tem algum discernimento. Ele quer saber onde está o mestre do menino. E o menino explica que ele teve que sair, mas retornará em breve. Examinando o corpo, o velho especula que deve ter morrido recentemente, já que a pele está firme e ainda quente. O menino alerta que ele não deve ofender a divindade do prazer, pois isso poderia ter consequências graves. O outro homem debocha, dizendo que é apenas um corpo e não há consequências pelo que eles disseram. Apenas pastores de corpos pensam assim. Ele retruca, acrescentando que se o homem tentasse algo, ele faria seus bastões cantar na cabeça dele.
Mas o discípulo insiste que tais ações seriam um enorme desrespeito. Observando o corpo, o homem nota suas características finas, estimando que valeria muito dinheiro, e ordena a Feng Li que o pegue. Ouvindo a ordem, Feng Li se move em direção ao corpo, para a surpresa do menino que está ali. Em resposta, o menino se coloca no caminho, recusando-se a deixar que o corpo seja roubado. Ignorando as palavras do menino, Feng Li lhe dá um tapa no rosto. O menino declara que se Feng Li continuar tentando roubar um corpo, ele fará tudo o que puder para protegê-lo. Vendo o pequeno tamanho do menino, Feng Li não se sente intimidado de forma alguma. Sabendo que o menino iria interferir, ele lhe dá uma joelhada no estômago. A força do impacto lança o menino para longe. O homem continua andando, comentando que o menino é pequeno e frágil demais para fazer qualquer coisa. Kyo, fingindo ser um corpo, não gosta do que vê. Sua reação é notada pelo menino que o guarda, assim como pelos dois homens que chegam mais tarde. Removendo o selo de sua cabeça, Kyo suspira. É lamentável, ele pensa, que Feng Li tenha machucado o menino por algo tão trivial. Vendo o que pensavam ser um corpo se movendo, o menino exclama que a divindade do prazer voltou dos mortos. Kyo não tinha a intenção de intervir, mas precisava chegar à montanha do caixão e não deixaria que aqueles dois o vendessem. Sentindo um ataque, o homem mais velho usa uma técnica de veneno, mas é completamente ineficaz quando o punho de Kyo encontra seu rosto. O corpo do homem mais velho voa pelo ar, colidindo com o chão duro da casa. Só agora ele percebe que isso não é um corpo, mas uma pessoa viva. Feng Li assume que é algum tipo de truque e não se deixa deter enquanto ataca. Seu bastão acerta em cheio o rosto de Kyo. Apesar do impacto, o resultado é quase insignificante, deixando Kyo surpreso. Vendo tal resiliência, o velho não consegue mais dizer se isso é uma pessoa viva ou apenas um corpo. Olhando para o status de Kyo, até ele está inseguro. Ele é um corpo reanimado com 100 de defesa extra, mas não regenera saúde ou mana. É por isso que o sino reanimador de corpos o fez agir sem vontade própria, e com alta saúde, ele está bem, já que não usa mana. O velho ordena a seu discípulo que segure Kyo enquanto ele prepara uma técnica de supressão de corpos. Mais uma vez, o homem se move para atacar o corpo reanimado. Kyo também se prepara para atacar, sem se impressionar. Seu golpe devastador faz Feng Li afundar no chão, mesmo tendo se defendido. Feng Li diz a seu mestre que não pode aguentar muito mais tempo e espera que ele esteja pronto. O velho astuto já havia fugido do local. Feng Li está chateado por ter sido abandonado sem explicação. Kyo diz a ele para não se preocupar, pois o velho não escapará da situação. Deixando Feng Li para trás, Kyo persegue o velho. Um golpe é suficiente para aposentar permanentemente o ancião. Não só o outro homem permanece completamente desanimado com a situação, mas Kyo também não esqueceu o homem. Esmagando o rosto dele no chão, Kyo ganha experiência e pontos de atributo por derrotar ambos. Agora ele está curioso sobre o objeto que eles estavam carregando. Parece um caixão de supressão de espíritos. Com uma mão, ele o abre para ver o que há dentro. Dentro estava sua companheira, a Paladina. De todas as pessoas, ele não esperava encontrar alguém que conhecia, e a reconheceu por sua silhueta esbelta. Ao acordar, ela não ficou feliz por ser reconhecida por essa característica em particular. Aparentemente, agora eles fazem parte da missão da masmorra, razão pela qual se tornaram corpos. O menino próximo não pode acreditar que há outra divindade reanimada. Aproveitando sua presença, Kyo se dirige a ele. O menino pergunta o que eles precisam dele, e Kyo diz que precisam ir para a montanha do caixão. Coincidentemente, o mesmo destino para o qual o menino e seu mestre estão indo. Depois de algum tempo, o mestre do menino retorna. O menino afirma que capturou a divindade por si mesmo, e o mestre pergunta como ele poderia ter conseguido tal feito. Eles ainda tinham uma longa jornada pela frente. Em outro lugar, monges caminhavam com caixões, selos flutuando ao redor deles, enquanto um recitava uma oração em voz alta. Kyo observou cuidadosamente o ambiente ao seu redor. O mestre falou com um deles e ordenou que ele entrasse, dizendo que os outros chegariam em breve. Entregando um sino ao seu discípulo, ele instruiu-o a cuidar das divindades. Segurando o sino, o discípulo o balançou suavemente. Na direção para onde estavam indo, havia mais corpos de outros que haviam participado do exame. Yang notou que 2 de seus amigos estavam chegando. Kyo se sentiu feliz por se reunir com ele naquele lugar. Para espanto do menino, os corpos começaram a conversar entre si. Parecia impossível que todas aquelas divindades pudessem estar vivas. Em outro lugar, os anciãos estavam reunidos, e um deles perguntou se estavam todos preparados para as divindades do prazer. Esta era a 5ª vez que estavam invocando os espíritos, e ele esperava que todos estivessem adequadamente preparados. Naquela noite, planejaram aventurar-se no túmulo do imperador. À medida que a noite avançava, uma lua se erguia alta no céu, iluminando a área. A procissão dos monges continuou sua jornada. Todos se reuniram agora em frente ao túmulo do imperador. O vento frio da noite soprava através deles. Com todas as divindades presentes, uma delas perguntou se poderiam partir agora. O monge principal perguntou ao orador para onde ele pretendia ir. Confuso, o monge perguntou o que ele quis dizer com isso. O momento havia chegado, e o governante supremo retornaria. Com os corpos lá, era a hora do imperador divino descer. Usando o sangue humano como sacrifício, eles saudaram o imperador. Ouvindo essas palavras, os monges ficaram horrorizados. Eles não sabiam que seriam usados como sacrifícios. Tentar confrontar o monge principal foi inútil. Aqueles que valorizavam suas vidas foram instados a fugir enquanto ainda havia tempo, mas a fuga era impossível. Eles não iam a lugar nenhum agora.
Toda a área estava cercada por corpos reanimados. Os zumbis não só atacaram os monges, mas também impediram sua fuga. Esses eram corpos corrompidos, e o velho monge percebeu que o monge principal havia planejado tudo isso. Vendo o caos, Ju perguntou a Gal o que deveriam fazer. Eles precisavam impedir a ressurreição do demônio. Talvez esta fosse a figura a que o monge se referiu como o Imperador Divino. Se fosse esse o caso, eles tinham que atacar. E assim começaram a derrubar os corpos corrompidos. O monge principal notou que os corpos haviam entrado no túmulo, finalmente permitindo que o imperador retornasse. Examinando a batalha em andamento mais de perto, surgiram dúvidas sobre os corpos. Eles pareciam vivos. Enfurecido, o monge-chefe ficou cada vez mais agitado, furioso com a interferência em seus planos. Usando seu pincel, um ancião malicioso começou a entoar um encantamento. Enquanto isso, Kiao estava cercado por corpos corrompidos. Sentindo seus movimentos lentos, ele percebeu que seu corpo estava sucumbindo a um encantamento que afetava corpos reanimados. Armado com sua lança, ele se preparou para atacar a fonte do feitiço. Uma lança foi lançada, perfurando vários corpos em direção ao ancião malicioso, mas o ancião continuou a entoar. Ao concluir o feitiço, ele comandou 10.000 corpos ocultos. Sentindo o chão se mover sob eles, os companheiros de Kiao ficaram apavorados. Na verdade, algo havia acontecido, e nenhum deles conseguia se mover. Eles deveriam estar assustados, pois seus corpos eram o alimento perfeito para o retorno do imperador. A situação era grave. Se continuasse, o demônio seria revivido a qualquer momento. Olhando para o monge que o acompanhava desde o início, Kiao lembrou-o de que estavam ali para impedir a ressurreição do demônio. Ouvindo isso, o monge recusou-se a acreditar que era um demônio sendo ressuscitado. O demônio de suas lendas queimava tudo ao seu redor, um dos 4 grandes ancestrais dos cadáveres, o demônio seco. Seja humano, cadáver ou divindade, o mais importante agora era parar a ressurreição. Usando sua magia, o monge removeu a maldição que o restringia. Por um curto período, feitiços que afetassem cadáveres reanimados não teriam efeito sobre ele. Isso era o suficiente. Enquanto ele estivesse lá, o demônio não sairia de sua tumba. Olhando para os outros monges, o ancião perguntou o que eles estavam esperando. Recuperando-se, eles começaram a libertar todos os corpos reanimados. Desesperado, o ancião malicioso declarou que ninguém poderia parar a ressurreição de seu mestre. Kiao estava confiante de que poderia, atingindo o ancião com toda a sua força. O corpo do ancião jazia imóvel sobre os objetos que o haviam detido. Agora, em nenhuma circunstância, o sarcófago poderia entrar em contato com sangue humano. Era tarde demais. O sangue do ancião maligno havia entrado em contato com ele. Uma mão maligna irrompeu do chão. O sopro do dragão estava nascendo novamente, e o sistema os alertou de que o demônio havia sido ressuscitado. A missão deles havia mudado agora. Mephis olhou para a figura etérea que apareceu diante deles, maravilhado. O mesmo espanto estava refletido nos rostos dos outros, exceto no de Kiao. Agora eles pretendem derrotar esse demônio, pois a dificuldade da missão subiu para nível D. Um chefe de nível épico no nível 20 com 4.000 de vida e 223 de força. Alguns dos monges presentes começaram a fugir, percebendo que não havia nada que pudessem fazer contra o demônio. Os olhos do demônio se fixaram em um dos homens em fuga. Ele rapidamente o perseguiu, o desespero absoluto do homem. Não muito longe dele, o demônio notou um jovem por perto. O homem se aproximou de Kiao, esperando distrair o demônio para que outra pessoa fosse o alvo em vez dele. Compreendendo o que aconteceu, Kiao ficou furioso com o monge covarde. Agora, o demônio estava diante dele, pronto para atacar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa a Kiao, ele o atingiu de frente. O demônio voou como se tivesse asas. Depois de se chocar contra uma parede, recuperou-se brevemente. De sua boca, liberou uma névoa venenosa. A névoa passou por Kiao, quase o atingindo diretamente. Jill o alertou de que era altamente tóxica e o instou a ter cuidado. A maga do gelo agiu rapidamente, lançando sua magia. Seu gelo envolveu tanto a névoa quanto o demônio. Enquanto isso, o curandeiro restaurou a saúde que Kiao havia perdido. Com mínimo esforço, o demônio quebrou o gelo que o aprisionava. Um dos alunos considerou usar magia das sombras. Aparecendo de repente ao lado do demônio, ele o cortou com sua lâmina. A julgar pela expressão do monstro, o ataque foi ineficaz, mas foi o suficiente para enfurecer o demônio. Usando essa habilidade, o demônio reduziu à metade todos os atributos dos jogadores. Agora a saúde de Kiao foi reduzida em 50%. Sem saber o que fazer, eles perceberam que precisavam cooperar para derrotar o demônio com seus atributos reduzidos. Uma onda massiva de detritos voou em frente a eles. Era Kiao, atingindo o demônio com seus punhos. Isso chocou o garoto, pois o ataque do necromante causou 10 vezes o dano de seu golpe mais forte. Após ser atingido, o demônio revidou, atingindo Kiao. A força do golpe o fez voar. Yang correu para ajudá-lo, perguntando o que deveriam fazer a seguir, já que nenhum deles conseguia romper a defesa do chefe. Perto de Kiao estava o invejoso. Então Kiao se aproximou do homem. Astutamente, ele o chutou em direção ao demônio, forçando-o a agir. O mago das sombras estava quase em cima do demônio. Percebendo que precisava reagir, o mago convocou suas sombras. Antes de ser atingido, ele conjurou uma barreira para se proteger. Vendo isso, Kiao não esperava que tal habilidade fosse tão útil nessa situação. O monstro lutou contra o mago das sombras. Finalmente, o aluno usou sua habilidade de sacrifício das sombras. Isso lhe permitiu receber o golpe do demônio diretamente. O impacto foi tão forte que o chão sob seus pés cedeu. Na linha de frente, o mago das sombras continuou suportando a retaliação do demônio. Enquanto isso, os outros 2 magos prepararam seus feitiços. A professora anunciou que estava quase pronta.
Uma vez que seu feitiço foi carregado, ela liberou uma poderosa magia de gelo. Simultaneamente, Yang lançou sua magia de restrição. O demônio ressuscitado foi atingido por ambos os feitiços. Qiao ficou impressionado com a resiliência de Gusu, enquanto ele continuava suportando os golpes do demônio. Yang declarou que estava sem mana agora. Tudo dependia de Qiao. Qiao avançou rapidamente em direção ao chefe. Sua mão estava prestes a atingir o rosto da figura hedionda. O golpe foi devastador. O rosto do demônio ficou totalmente desfigurado. Como se um golpe não bastasse, Qiao continuou a espancá-lo implacavelmente. A enxurrada de socos foi tão intensa que o demônio parecia uma criança indefesa. Depois de apanhar tanto, o demônio finalmente decidiu revidar. Agora ele gritava de indignação, declarando que nem mesmo seu pai o havia espancado assim. Era hora de devolver os golpes da maneira mais cruel possível. Ao contrário do demônio, Qiao não ficou parado, esperando ser atingido. Ele rapidamente contra-atacou. Mais uma vez, o corpo do demônio voou contra a parede mais próxima. Lentamente, ele se levantou, mas foi em vão. Qiao já estava em cima dele, pronto para acabar com sua vida. Mas o monge diz que Qiao não pode fazer isso. Ele é quem deve lidar com isso. No entanto, palavras são incapazes de parar um corpo que desce do ar, e o rosto do demônio foi arremessado ao chão mais uma vez. A missão foi completada, e o desempenho de Qiao foi avaliado como A. Além dos atributos e da experiência adquirida, ele subiu de nível mais uma vez. Finalmente, o monge revela que qualquer um que matar o demônio será amaldiçoado. Enquanto conversam, o corpo do demônio começa a desaparecer lentamente. Uma névoa avermelhada se forma do que antes era o corpo, e o monge avisa Qiao para ter cuidado com ela. A névoa se condensa diante dele. O sistema notifica Qiao que ele está agora amaldiçoado e morrerá em 30 dias. Ele pergunta ao monge se há uma maneira de reverter isso, mas o monge diz que não há nada sobre isso nos registros históricos. Seus amigos perguntam se ele está bem, e ele diz que sim, mas está considerando se alguém na universidade pode saber como lidar com isso. Yang diz a ele que o núcleo da alma foi formado. O invejoso agradece a Qiao pelo seu esforço enquanto pega o item para si. Já que ele foi enganado uma vez, é hora de retribuir o favor. O item é nível A, capaz de roubar metade da agilidade do alvo por 10 segundos. Yang está chateado com ele, sabendo que ele mal fez algo, ainda assim ficou com o item. Enquanto soa, Yang para de reclamar. O invejoso sai do mundo secreto, mas não consegue. Yang está o segurando com sua magia. Enquanto Yang o detém, ele incentiva Qiao a agir rapidamente. O invejoso insiste que não quer lutar com eles, mas a magia de Yang não o conterá por muito tempo. Qiao já está se movendo em direção ao encrenqueiro. Se é assim, eles lutarão mais uma vez, e ele estreará seu novo item nele. O invejoso rouba metade da agilidade de Qiao, ganhando decepcionantes 4,5 pontos. Essa quantia miserável surpreende até o invejoso. Sem a maldição dos cadáveres, um único golpe é suficiente para derrubá-lo. Enquanto voa pelo ar, ele só consegue pensar em quanta saúde Qiao deve ter para continuar lutando. No entanto, ele consegue se recuperar e cair de pé. Este não é o exame. Sem agilidade, eles não o pegarão. Ele se despede deles mais uma vez, mas novamente é impedido de se teletransportar, desta vez pela magia de gelo da professora. Ela não se esqueceu do que ele fez com ela durante o exame. Com seu carisma pensativo, Gusu fez inimigos de todos eles. Em uma tentativa desesperada de se defender, ele usa o sacrifício das sombras, mas ser atingido por Qiao faz com que ele perca uma parte significativa de sua saúde. Ele é jogado para longe enquanto o anel cai na posse de Qiao. Quase sem forças, ele finalmente vai embora, prometendo vingança. O item parece ser interessante e certamente será útil no futuro. Qiao agradece à professora, que o alerta de que o invejoso é vingativo e que ele deve ter cuidado com ele. Com isso, todos eles se teletransportam para fora da masmorra. Qiao agora está no nível 12, incrivelmente forte e com muita saúde. De volta ao mundo real, uma equipe de resgate está esperando por eles. Não muito longe, o examinador-chefe está aliviado por todos terem retornado. Os diretores se reúnem com os alunos resgatados. O examinador promete a eles uma explicação sobre o que aconteceu. Nenhum dos responsáveis escapará da justiça, já que o incidente foi extremamente grave. Por razões de segurança, o exame está suspenso e os alunos serão escoltados de volta para suas universidades. Antes de se despedirem, a professora lembra Qiao mais uma vez sobre o invejoso, mas Qiao a assegura que ele é imune a encrenqueiros. Em um castelo envolto na noite, uma mulher se ajoelha diante do que parece ser seu mestre. Ela relata que eles escaparam do mundo secreto. O mestre já encontrou Qiao antes e não achou nada notável nele, mas agora ele percebe que Qiao é de fato o filho de Qiao King. Ele está ficando mais interessado nesse jovem. Na Universidade Qiao, a vida continua como de costume. O ônibus que transporta os alunos acabou de chegar. Qiao e seus amigos descem do ônibus após a viagem. Eles são recebidos pelo professor Peng, que está satisfeito por terem conseguido escapar. Conversando com Peng, Qiao pede uma reunião com o diretor Ji, pois ele tem algo importante para discutir. No escritório do diretor, Ji espera para ouvir o que o jovem tem a dizer. Na última masmorra, Qiao foi amaldiçoado pelo chefe e uma marca apareceu em seu braço. O diretor rapidamente percebe a natureza da maldição. É uma maldição de morte, e Qiao tem apenas 30 dias de vida. Peng fica alarmado com esse diagnóstico e se pergunta se é realmente isso que acontecerá. A coisa mais segura que eles poderiam fazer era usar a Proteção do Sábio, um item de nível S, mas não estava disponível no mercado. A Proteção do Sábio era algo que ele já teve, mas teve que usar. Se alguém mais o possuísse agora, dificilmente estaria à venda. O diretor contatou algumas conexões, mas nenhuma delas tinha o item, então Qiao queria saber se havia outra alternativa.
Havia, mas com sua força atual era impossível, e seria melhor ele aproveitar ao máximo seus dias restantes. Mesmo assim, Cal queria tentar fazer algo para salvar sua própria vida. Categoricamente, o diretor o avisou que, se ele tentasse esse outro caminho, isso levaria à sua morte. Mas Cal insistiu, dizendo que não tinha outra escolha. O diretor revelou que estava em uma masmorra de nível D. Cal já havia enfrentado monstros de dificuldade, e em masmorras de nível I antes, mas uma masmorra de nível D era completamente diferente. Não havia comparação entre elas, e qualquer pessoa entrando em masmorras de nível D já estava no estágio intermediário. Embora seu equipamento não fosse de baixo nível, Cal começou a esconder seus itens. O diretor esclareceu que não tinha interesse no saque de um aluno. No entanto, Cal queria saber que masmorra era essa, porque ele pretendia ir até lá. Ao ouvir essas palavras, o diretor ficou irritado. Liberando sua energia na sala, Cal sofreu 500 de dano sem que o professor movesse um músculo. Seus olhos ardiam como se estivessem sendo cortados. Mesmo assim, para a surpresa do diretor, o garoto ainda estava de pé, ao contrário do outro professor na sala. Isso o levou a perguntar mais uma vez o nome da masmorra. Antes de responder, o diretor curou a saúde do aluno. É o Lago da Purificação, ele disse. Entrar nesse lago poderia limpar todos os status negativos que um jogador tivesse. Cal agradeceu pela informação, e o diretor o instou a ter cautela, já que nenhum jogador de estágio iniciante foi encontrado lá. Cal prometeu ter cuidado e disse que entendeu tudo. Após a conversa, ele anunciou que estava indo para a masmorra, mas o diretor pediu para ele esperar um pouco mais. Ele lhe entregou um item para usar, explicando que isso o ajudaria naquele lugar.